76 Exame físico. Agora, Lumian deu um pulo de susto. Embora estivesse ansioso para explorar o subterrâneo da catedral, não a esse ponto. Me ocorreu um pensamento. Não podemos esperar até o anoitecer? No meio da noite, com apenas 2 ou 3 servos restantes na catedral, não seria fácil para seres como eles se infiltrarem. Ian respondeu gentilmente, mas com firmeza. Agora é o momento ideal. Pense bem. Se percebermos que não há ninguém na catedral à noite e que ela não tem proteção, como o padre e sua equipe não perceberiam mesmo, suspeito que eles enviarão seus homens mais fortes para guardá-la em turnos ou armarão armadilhas sutis. Uma vez acionadas, haverá um alarme. E agora, já é quase meio-dia. Todos os moradores foram para casa, então ninguém virá rezar a esta hora. Além disso, é dia, então as armadilhas não serão acionadas para evitar acidentes. Com os 2 padres e os servos na catedral, é fácil para as pessoas baixarem a guarda. Resumindo, o mais forte deles estará em casa jantando em paz. Nós só enfrentaremos o padre auxiliar e 3 trabalhadores braçais. Lumião assentiu com a cabeça, compreendendo a situação, e completou o pensamento de Rian. E antes de 3 de abril, o padre ainda é uma pessoa comum, sem poderes sobrenaturais. Hoje foi 1º de abril. Além disso, embora o vice-padre pareça estranho, ele claramente não é um membro essencial da equipe do padre. O mesmo vale para os 3 faz-tudo, acrescentou Leá com um sorriso. 4 Builders não conseguem lidar com 5 pessoas comuns em silêncio. Lumiano hesitou antes de responder, mas isso não tornará impossível chegar à 12ª noite? Isso desencadeou uma anomalia por parte do padre. A história mudaria de acordo. Você mesmo disse. Comparado a nós, o padre e companhia vão esperar até a quaresma para celebrar a 12ª noite. Contanto que não o matemos, encontrar alguém entrando no porão fará com que ele finja não notar e acelere o ganho de poderes sobrenaturais, disse Leá, sorrindo. Com esse poder, ele pode nos caçar junto com os outros, mas Cordu não é pequeno e nós não somos fracos. Podemos nos esconder e ganhar tempo até a quaresma. Lumião aceitou esse raciocínio. Muito bem, vamos fazer isso agora. Ele os lembrou, mas os olhos de Aurora ainda não estão totalmente curados. Receio que ela não possa nos ajudar. Antes de consultar Madame Poalis, Lumião foi verificar como Aurora estava. Seus olhos poderiam se recuperar apenas até o final da tarde. Está tudo bem. Madame Poalis nos apoia, não é? Disse-lhe meio brincando, enquanto os sinos acima de sua cabeça tilintavam. Lumian já não se opôs e sugeriu cautelosamente, antes da catedral, vamos dar uma volta pela aldeia e confirmar se o pastor Pierre Berry e os perigosos estão em casa. Ao entrar no porão, ele queria evitar encontrar Pierre e os outros, que haviam recebido uma dádiva. Emma acenou com a cabeça em sinal de aprovação, concordando. Ao discutirem os detalhes, Valentine lançou um olhar frio para Lumian. Você precisa de purificação? Lha explicou rapidamente em nome de sua companheira. Você entrou no castelo e falou com Madame Poalis. Você pode ter sido corrompida novamente. Não, acredito que Madame Poalis não fará isso desta vez. Não tem sentido. Lumian tinha certeza. Ele não tinha escolha a não ser ter certeza. Não ousava deixar Valentine purificá-lo novamente. Comparado a ontem, ele já era um dançarino. Uma aura maligna havia emanado do selo interno. Uma vez purificado pela água benta, provavelmente haveria grandes problemas. Segundo a análise de Aurore, ele precisava de uma purificação completa do corpo. Vendo que Lumian não tinha nenhum problema com isso, Valentine, sendo gentil, naturalmente não disse mais nada. Então, pagando por Cordu, Lumian voltou para casa e contou a Aurore o plano deles. Aurora estava irritada por não poder se juntar ao grupo e ajudar. Ela só podia se oferecer para esperar na entrada da vila e reiniciar o ciclo caso algo desse errado. Isso exigia pouca visão, bastava enxergar vagamente a estrada. Concordando em reiniciar o ciclo antes que alguém viesse buscá-la às 12h30, o Mian se despediu de Aurore e se reuniu ao grupo de Leá. Nessa altura, os 3 Beyonders oficiais já tinham confirmado onde se encontravam o pastor Pierre Berry e os membros principais do grupo do padre. Fazendo um pequeno desvio, chegaram à lateral da catedral por um caminho estreito, pela porta que havia usado para flagrar o caso do padre e da senhora Poalis em um ciclo anterior. Lumian se preparou para se voluntariar quando Leá se aproximou, usando um arame para mexer na fechadura e empurrar a porta de madeira escura. Ao ver a surpresa de Lumian, ela sorriu. É uma técnica necessária para a investigação. Não faça parecer tão nobre. Lumian não expressou seus pensamentos, pois Leá já havia entrado na catedral. Os pequenos sinos de prata em seu véu e botas não se moviam nem faziam som. Lumian tentou interpretar isso.
É muito seguro entrar na catedral. Não há perigo. Leá olhou para trás. Por favor, acrescente limitado a lidar com as pessoas da catedral. Isso significava que o perigo no porão permanecia desconhecido? Lumian entendeu mais ou menos, adquirindo uma noção de adivinhação. No entanto, mesmo aprimorado pela dançarina, ele ainda não dominava a adivinhação. Ian passou por ele, seguindo Leá para dentro da catedral. Um criado entrou e aproximou-se. Um piscar de olhos. Ian correu até lá, levantou a mão e deu um golpe no criado atrás da orelha. O criado desabou sem fazer barulho. Ian o amparou e o arrastou para o quarto mais próximo. Leá correu até lá, pegou uma garrafa cheia de um líquido incolor e despejou o conteúdo na garganta da criada. O que é isto? Perguntou Lumian, curioso. Leá manteve o sorriso. Um sedativo. Você está bem preparado, Lumian suspirou interiormente. Após eliminar os 3 trabalhadores braçais sem alertar o padre, Leá entrou sorrateiramente no quarto dele pelas sombras, girando silenciosamente a maçaneta e entreabrindo a porta de madeira. Ela viu o homem mais poderoso de Cordu, vestindo uma túnica branca com fios de ouro, respirando lenta e profundamente em uma cama simples. Pratos para o almoço e talheres de prata estavam sobre uma mesa perto da porta. Leal avaliou de cima a baixo e saltou para cima dele, golpeando o padre atrás da orelha. Imediatamente, ela despejou a maior parte do sedativo restante na garganta de Guillaume Bennet. Só isso. Lumian espiou por trás de Leá. Não foi fácil demais. O que mais? O que você esperava de uma pessoa comum? Perguntou Leá, divertida. Lumian assentiu laconicamente, levantando a batina do padre. O que você está fazendo? Leá ficou surpresa, mas ao mesmo tempo sorriu. Lumian disse sem se virar, examinando o corpo dele. Ele queria ver se o padre tinha o símbolo do espinho negro no peito. Em pouco tempo, a parte superior do corpo do padre Guillaume Bennet ficou exposta, revelando apenas tufos de cabelo preto. Sem símbolo de espinho negro. Sem marca negra de contrato especial. Lumian assentiu imperceptivelmente, murmurando: parece que o símbolo é recebido após aceitar a dádiva. Ou será que ele já existe, mas só se ativa através da cogitação? E como eu consegui o meu? Na noite de reis. Ao pensar que o padre Guillaume Bennet poderia não ostentar mais o símbolo do espinho negro, Lumian não conseguiu conter seus maus pensamentos. Se eu matar agora, isso vai desencadear o ciclo. Como o assassinato prévio desse homem afetaria os eventos posteriores. Considerando a importância que o padre teria mais tarde, Lumian, ainda querendo esperar pela 12ª noite, convenceu-se do contrário. Ao sair do quarto do padre, Rian disse a Lumian e Liá: não consigo encontrar o vice-padre. Ah, Lumian hesitou antes de compreender. Talvez ele esteja em casa. Ele não tem permissão para morar na catedral e ninguém lhe traz comida. Esse lacaio do demônio é verdadeiramente tirânico, praguejou Valentine, lançando um olhar para o padre que estava na sala. Sem mais delongas, o quarteto seguiu na direção oposta, em direção ao altar. Num canto, erguia-se uma escadaria de pedra estreita e íngreme que permitia a passagem de apenas uma pessoa. Subiu até o telhado da catedral antes de se embrenhar ainda mais no subsolo. E assumiu a liderança. Depois de descer alguns lances de escada até o térreo, o véu e os 4 pequenos sinos de prata em suas botas tocaram ao mesmo tempo. Din-din-dan-dan. O som não era alto, mas ecoava suavemente no pequeno espaço, às vezes urgente, às vezes reconfortante. O que isso significa? Lumian se esforçou para interpretar a pergunta com base em suas experiências anteriores. Lea virou-se para o lado e sorriu. Significa que existe um nível de risco, mas não consigo determinar a sua gravidade. A adivinhação funcionou para o castelo, Lumian murmurou para si mesmo, surpreso. Isso não significa que é ainda mais perigoso no subterrâneo? Não necessariamente, tranquilizou Lea. Talvez seja apenas interferência. Madame Poalis não estava ausente do castelo. Nesse ponto, era impossível desistir por causa de um contratempo tão insignificante. Eles desceram as escadas um a um, como as profundezas. Logo em seguida, os 4 avistaram uma velha porta de madeira marrom no porão. Lea beliscou a gabela e ativou sua visão espiritual antes de se aproximar da porta de madeira. Embora Lumiana ainda não dominasse a ativação da visão espiritual com o aumento de espiritualidade da dançarina, não demorou muito para que ele a ativasse. Ele viu todos brilhando em vermelho e saudáveis. Quando suas companheiras estavam posicionadas, Lea abriu a porta do porão. Em meio aos rangidos, Lumian sentiu um aroma familiar, elegante e doce.
Ele imediatamente fez a conexão e rapidamente disse a Rian e aos outros: cheira a âmbar cinza. Este era o material usado para venerar a entidade oculta chamada Inevitabilidade. 77 alterações. Lumiano havia informado brevemente Rian e os outros sobre o símbolo de espinho negro no peito de Guillaume Bennett, inevitabilidade no título honorífico da entidade oculta, âmbar cinza, tulipas, cravos e almíscar de veado para o domínio correspondente. Ele alegou que a fonte era o padre e que não tinha nada a ver com ele. Ao ouvirem isso, Nia, Rian e Valentine imediatamente ficaram alertas e começaram a fazer suposições. O local do sacrifício, murmurou Rian. Enquanto ele falava, todos olharam para o porão. Com a luz tênue que filtrava pelas escadas, eles mal conseguiam enxergar lá dentro. O espaço sob a catedral era maior do que todo o primeiro andar de Lumian. O chão era de lajes de pedra branco acinzentadas e parecia completamente escuro devido à falta de luz. No meio, havia uma plataforma de pedra com metade da altura de um homem. O topo da plataforma de pedra cedeu ligeiramente, como se escondesse algo, mas ninguém conseguia ver claramente. Enquanto Lumian refletia, ele sussurrou: este pode ser o lugar onde o padre e sua comitiva rezam para a entidade maligna em busca de bênçãos. Eles construíram um altar do deus maligno debaixo da catedral. Valentim estava furioso. Lumian suspeitava que ele entraria em combustão espontânea a qualquer momento e se transformaria em luz sagrada para purificar tudo ali. Calma, disse Rian, dando um tapinha no ombro de Valentine. Prepare-se para acender a fogueira. Em seguida, ele fez um gesto para que Leá explorasse o terreno. Leá manteve seu doce sorriso e fungou. Essa entidade oculta, cujo nome honorífico é Inevitabilidade, gosta muito de fragrâncias. Suspirando, ela entrou no porão, os lábios se movendo como se estivesse entoando um cântico. Os 4 sinos de prata tocaram novamente, às vezes com intensidade, às vezes suavemente. Um passo, 2 passos, 3 passos. Leá se virou e disse para Rian e os outros: nada de incomum na entrada. Rian, Lumian e Valentina entraram no porão pela velha porta de madeira marrom e chegaram ao local onde Leá havia parado. Leá continuou avançando. Após alguns passos, o sino de prata em seu véu e botas chacoalhou violentamente. Din-din-dan-dan. O som se espalhou por toda parte. Pontos de luz semelhantes à aurora surgiram imediatamente ao redor de Rian e se condensaram, formando uma armadura prateada que o cobria por completo. Simultaneamente, uma espada larga de luz pura apareceu na mão de Rian. Valentine abriu os braços, deixando que chamas douradas ilusórias queimassem ao seu redor. Uma das chamas cresceu e se alargou repentinamente e Leá saiu dela. Ela retornou para perto de Lumian e dos outros, vinda de perto do altar. Que mágico Lumian se maravilhou novamente com a façanha de Leá. Comparadas às habilidades do caminho do sol e ao estado de combate de Rian, que ele conseguia compreender e imaginar, as diversas ações de Leá eram ainda mais bizarras e mágicas. Por exemplo, sua capacidade de transferir o ferimento da coxa para a panturrilha ontem o deixou boquiaberto. Diante do alarme repentino, Lumian respondeu da única maneira que podia. Ele desembainhou o machado negro como ferro e se escondeu atrás de Rian, cujo corpo havia crescido muito. Nisso, ele avaliou o ambiente ao seu redor, mas não encontrou nenhuma mudança normal. Afinal, ele estava com sua visão espiritual ativada. É claro que Lumian havia encontrado algo. Com a ajuda das chamas douradas, ele viu pilhas de ossos humanos na borda do porão. Alguns estavam até cobertos com pele de carneiro clara. Oferendas sacrificiais de antes. O padre e companhia têm realizado rituais de culto aqui por pelo menos meio ano, mas Aurore e eu não percebemos nada. Os pensamentos de Lumian corriam enquanto ele sentia novamente que Cordu, onde vivera por quase 5 anos, era estranha. Em algum momento, este lugar se tornara normal. Talvez tivesse sido anormal desde o início. Emma olhou com cautela na direção do altar e perguntou: está tudo bem? Leah balançou a cabeça. Não sinto nenhum problema, apenas sinais de perigo. Que estranho, a voz de Lumian foi diminuindo enquanto ele se virava para Leah. Ele viu que o rosto da bela mulher havia se tornado translúcido e larvas retorcidas pareciam rastejar por baixo. Ela era ainda mais assustadora e maligna do que os espíritos malignos lendários, fazendo seu couro cabeludo formigar e seu coração disparar. Isso ultrapassou a imaginação de Lumian. Ele suspeitava que teria pesadelos por muito tempo. Esse seu rosto. Ele advertiu Leah, incapaz de conter o medo. Inconscientemente, Leah tocou o rosto com a mão direita e sua expressão mudou. Quanto a saber se a expressão dela mudou, Lumian não conseguiu perceber por causa das larvas transparentes e distorcidas.
Liá olhou apressadamente para o dorso da mão. A pele ali também havia se tornado translúcida e a carne por baixo parecia ter se transformado em estranhas larvas. Você está perdendo o controle. Valentine também percebeu o estado de Leá. Liá murmurou confusa, mas meu estado mental está bem. Ian inclinou a cabeça e lembrou: certifique-se de que você não está tendo alucinações. Quase simultaneamente, Lumian percebeu que o alto guerreiro estava encolhendo rapidamente. A armadura prateada que o cobria e a espada larga de luz se desintegraram. Um piscar de olhos, Ian se transformou num homem baixo com apenas cerca de 1,5 metro de altura. Seu casaco marrom e suas passadas amarelo claras eram ou muito grandes ou muito compridas. Ele também está sofrendo mutações? Só eu e Valentine estamos bem. As pupilas de Lumian dilataram enquanto ele, inconscientemente, olhava para Valentine. Ian, você encolheu. Valentine, que já era uma figura de pura luz, alertou seu companheiro, ansioso. Lumian, quase cega, perguntou apressadamente a Liá: alguma mudança para mim? Liá disse, com inúmeras larvas transparentes que pareciam querer rastejar para fora, mas não conseguiam deixar a carne. Você é muito normal. Mas nessas circunstâncias, a normalidade pode ser a maior anormalidade. Eu sou normal. Será que o símbolo do espinho negro me protegeu, fazendo com que o perigo aqui pensasse que eu era um deles? Lumian deduziu de repente. Nesse momento, Ian terminou de examinar o próprio corpo. Ele disse cautelosamente: não estou encolhendo, mas voltei ao meu tamanho anterior. Até perdi meus superpoderes. Meu eu do passado. Lumian deixou escapar. Ele pensou vagamente em algo. Ian assentiu com a cabeça. Sim, eu sou naturalmente baixo. Como homem, isso é uma grande desvantagem. Por isso, escolhi guerreiro ao selecionar minha poção. Ela pode efetivamente mudar minha altura. Não sei se tenho sorte ou não. Nos últimos 5 ou 6 anos, muitos monstros Beyonder e anomalias relacionadas ao caminho do guerreiro apareceram, o que me permitiu me preocupar menos com os materiais necessários para avançar. Ao ouvir as palavras de Rian, Lumian compreendeu mais ou menos a origem da anomalia. Você retornou ao passado. Pelo que sei, a autoridade dessa existência oculta está relacionada ao passado. Dito isso, ele imitou a misteriosa dama e fez uma pausa deliberada de alguns segundos antes de acrescentar outra palavra. Isso também envolve o presente é, e o futuro. Embora agora falasse em Tis, ele ainda precisava ser cauteloso. Liá reagiu rapidamente e disparou. Valentine e eu entramos no futuro. Este é o estado de um dos nossos futuros. E eu sou o presente? Perguntou Lumian, confirmando a suposição de Liá. Ele então se lembrou do monstro de 3 faces que havia encontrado nas ruínas do sonho. O monstro tinha apenas uma cabeça, mas apresentava 3 faces, uma de pessoa idosa, uma de pessoa jovem e uma de pessoa madura. Lumian suspeitava que este fosse mais um presente do dono do símbolo do espinho negro. Além disso, era de uma ordem superior, mas o destinatário não o suportou ou sofreu um acidente, transformando-se em um monstro de 3 faces. Liá assentiu levemente com a cabeça. Provavelmente, mas essa mudança de estado não afeta minha mente. Não sinto que estou prestes a perder o controle. Nem sinto que estou me imolando, acrescentou Valentine. Ian refletiu por um momento e disse: da mesma forma, eu não perdi minhas memórias. Talvez só reste um pouco de energia aqui que não consiga afetar a mente, o coração e as memórias, mas se mantivermos esse estado por muito tempo, não tenho certeza se haverá consequências graves. Estou bem. No máximo, vou consumir a poção novamente e avançar mais uma vez. Quanto a você, muitas possibilidades devem surgir no futuro, mas agora, talvez o futuro já esteja traçado. Um perderá o controle e outro se transformará em luz sagrada. Compreendo que isso é inevitável. Que assustador! Exclamou Leá com um sorriso. Felizmente, podemos reiniciar o ciclo enquanto tentamos buscar o presente aqui. Vendo que não havia monstros terríveis atacando, Lumian sugeriu: vamos sair primeiro e ver se conseguimos nos recuperar naturalmente. Além disso, podemos encontrar, ao longo do caminho, um poder que represente o presente. Ian não se opôs. Podemos tentar. Ele agora era uma pessoa comum, e seria perigoso para ele ir mais longe. Receio que outra mudança de estado me faça perder o controle, disse-lhe cautelosamente. Certamente seria bom deparar-se com o presente, mas seria problemático deparar-se com o passado. Eles não sabiam o que aconteceria se o futuro lhes fosse acrescentado. Lumian tomou a iniciativa e disse: deixe-me explorar o caminho. Ainda tenho uma chance de mudar meu estado. Ele queria principalmente verificar se sua sorte era boa o suficiente para encontrar o presente ou se o símbolo do espinho negro em seu peito o protegia.
Tenha cuidado, alertou Rian. Ele a assentiu com a cabeça. O olhar de Valentine sobre Lumian tornou-se menos frio. Ele não pôde deixar de pensar: esse rapaz tem um espírito muito altruísta. Além disso, ele é um devoto crente no Senhor. Assim que o ciclo for quebrado, vamos ver se há uma maneira de remover a corrupção oculta em seu corpo e deixá-lo se juntar à nossa equipe. Ao perceber que Lumian estava prestes a dar um passo à frente, Valentine, que havia recuperado a compostura, sugeriu: deixe-me ver se consigo me livrar desse estado primeiro. Ninguém se opôs. Lumian era igual. Isso porque ele estava no presente. Ele não precisava remover nenhum estado negativo nem passar por purificação. No segundo seguinte, ele percebeu que havia calculado mal. Valentine não usou diretamente a criação de água benta para purificar Leá e Rian. Em vez disso, ele usou o halo solar. Uma luz dourada escura brilhou e uma força invisível se espalhou em todas as direções. 78 traços. Lumian deu um pulo de susto. Era tarde demais para se esquivar, então ele só pôde se preparar para a força invisível se abater sobre ele. Ele sentiu imediatamente um calor reconfortante e uma onda de coragem inundou seu corpo. Era como se o sol finalmente tivesse chegado no inverno, quando ele estava sem roupas. Fora isso, ele não sentiu nada de peculiar. Foi exatamente igual à experiência que teve no castelo na tarde anterior. Bem, como dançarino, será que saí ileso? O Mian não pôde evitar virar a cabeça para vislumbrar o baixinho Rian e a assustadora Leá. Percebeu que não havia névoa negra ou fumaça saindo deles. Logo em seguida, Valentine, que estava na forma de uma figura de luz, conjurou a criação de água benta e deixou cair algumas gotas sobre Leá e Rian. No entanto, ambos mantiveram suas aparências transformadas, sem qualquer sinal de melhora. Purificação e exorcismo são inúteis? Perguntou Lumian. Ele esperava descobrir por que era possível e por que não. Só então ele, que já havia recebido uma dádiva, saberia o que evitar ou fingir que nada havia acontecido ao se deparar com algo semelhante no futuro. Ian explicou brevemente: purificação e exorcismo não são onipotentes. O poder correspondente está na categoria do mal. Por exemplo, a aura da depravação e todos os mortos-vivos. Estes últimos não são necessariamente malignos, mas são incompatíveis com o mundo real. Precisam retornar ao mundo espiritual para que possam ser purificados e exorcizados. Assim como nossa definição de um deus maligno se baseia em seu modo de agir, o poder de um deus maligno não é necessariamente maligno. Lumian compreendeu a situação de forma vaga e perguntou pensativamente: o poder da inevitabilidade não pertence ao mal, nem significa depravação? Então não há como purificá-lo ou exorcizá-lo. Sim, Valentine já havia afirmado isso em sua tentativa anterior. Pelo que parece, é normal que eu consiga suportar a auréola. Mas porque a água benta consegue ativar o símbolo do espinho negro no meu peito e me permite ouvir aquele som aterrador? Isso acontece porque a corrupção no selo não me pertence neste momento. É incompatível com o meu corpo, tornando-o impuro. Portanto, precisa ser purificado. Lumian fez uma suposição. Ele queria usar o pastor Pierre Bay, que já havia recebido uma dádiva, como exemplo para perguntar se a mutação do corpo também se enquadrava na categoria de maldade e depravação, mas a situação atual era bastante urgente, então ele não tinha o luxo de discutir o assunto. Lumian tentou caminhar até a porta do porão. Após dar 2 passos, ele ouviu um zumbido repentino nos ouvidos. Conseguiu distinguir vagamente uma voz que parecia vir de uma distância infinita, mas que também parecia estar bem à sua frente. No entanto, não era nítido o suficiente e estava muito confusa. Isso apenas fez seu peito esquentar levemente e sua mente entrar em estado de desordem. Isso foi muito parecido com a vez em que ele viu o homem macarrão dançando. Isso fez com que Lumian confirmasse que o símbolo do espinho negro em seu peito havia sido parcialmente ativado. Ele se virou rapidamente e olhou para Rian, Liat e Valentine apenas para constatar que eles não reagiram de forma normal. Lumian ficou imediatamente desanimado. Ele acreditava que os 2 símbolos em seu peito poderiam suprimir e enfraquecer os Beyonders até certo ponto, mas, pelo que parecia, eles só conseguiam atingir os monstros nas ruínas dos sonhos, especialmente aqueles que haviam sido abençoados pelo portador do símbolo do espinho negro. É claro que ele não tinha certeza se ativar completamente o símbolo em seu peito afetaria os Beyonders ao redor. Meu estado de saúde mudou? Perguntou-lhe a Leá e aos outros. Não. Leá e as outras balançaram a cabeça em uníssono. Lumian acenou com a cabeça de forma indistinta e afirmou 2 coisas. O primeiro era o símbolo do espinho negro em seu peito, ou melhor, a corrupção do deus maligno selada em seu corpo. Isso poderia, de fato, ajudá-lo a resistir à anomalia no porão. Em segundo lugar, a sorte estava do seu lado. Ele foi afetado pelo poder do presente.
Após alguns segundos, Lumian tentou dar um passo diagonal para a frente. A leve sensação de calor em seu peito não diminuiu, mantendo a mesma intensidade. Alguma mudança desta vez? Perguntou ele novamente a Rian e aos outros. Lhá foi a primeira a balançar a cabeça negativamente. Você está bem. Lumian exalou e murmurou para si mesmo, com a proteção do símbolo do espinho negro. Posso me mover livremente aqui. O pastor Pierre Berry e companhia também devem ter essa mesma liberdade. Cetere, o padre ainda não recebeu nenhuma bênção. Não há nenhum símbolo de espinho, como ele chegou ao altar ileso. Com isso em mente, Lumian agarrou algo enquanto voltava o olhar para o chão. Com a ajuda da luz de Valentine, ele viu muitas pegadas desordenadas que humanos comuns não conseguiam ver. Com exceção de um pequeno número deles, que estavam por toda parte, seguiam um certo padrão e se estendiam até a frente do altar. Lumian imediatamente se sobrepôs à pegada mais próxima e o leve calor em seu peito começou a diminuir. Isso significava que ele havia retornado ao presente. Como esperado, existe uma rota segura que leva ao presente. Lumian ficou repentinamente muito feliz. Isso porque os três poderosos Beyonders, Kian, Lea e Valentine, não o haviam descoberto, e ele, um mero caçador, a havia encontrado. Isso o fez lembrar de algo que sua irmã Aurora havia dito: cada caminho tem seus pontos fortes. Antes de se tornar um semideus, a sequência 9 de alguns caminhos pode superar a sequência 5 de outros em certas situações. Inicialmente, Lumian se sentia inferior e oprimido, inútil diante dos poderosos Beyonders durante esses 2 dias de exploração. Agora, ele havia recuperado boa parte da sua confiança. Encontrar vestígios tênues na realidade é a especialidade de um caçador. Você consegue. É claro que Lumian não se esqueceu disso, acrescentando Aurore, mas existem caminhos bons em tudo. Ele reuniu seus pensamentos, virou-se e ordenou a Rian, Lea e Valentine: deem um passo em direção ao altar ao mesmo tempo. Ian e os outros estavam claramente perplexos. Eles não podiam simplesmente confiar cegamente em Lumian sem saber o porquê. Lumian só conseguiu explicar: olhem bem para o chão. Há muitas pegadas que marcam um caminho seguro deixado pelo grupo do padre. Ian, Lea e Valentine, por não possuírem as habilidades de Lumian, mal conseguiam enxergar um vestígio na luz tênue do solo. Eles acreditaram nele. Eles sabiam que em Itis, muitos Beyonders da linhagem Unter haviam colaborado. Algumas sequências eram hábeis em detectar sinais sutis. Seguindo as orientações de Lumian, eles percorreram a rota segura. Instantaneamente, Lumian viu Rian recuperar a altura, Valentine escurecer e o rosto de Lea voltar ao normal. Eles haviam retornado ao presente, não estando mais presos ao passado ou ao futuro. Lumian se juntou facilmente à equipe pela rota segura. Ele sorriu e disse: chega de deslizes. Se algo mais der errado, talvez não haja volta. Ele estava imitando o tom de voz de Rian e achou que combinava com a situação atual. Normalmente, sua atitude seria zombar deles. Ah, vocês são cegos? Não conseguem ver nenhum dos sinais óbvios? Mais um erro e vocês estão perdidos. Lea tocou o rosto e suspirou aliviada. Estamos com você. Lumian não era humilde. Ele selecionou cuidadosamente as pegadas no chão e se aproximou sorrateiramente do altar. Não era tão simples quanto voltar agora, já que não importava se ele errasse o caminho, mas Rian e os outros não podiam. Desta vez, os sinos de prata de Leá permaneceram em silêncio. Só depois que os quatro chegaram ao altar é que começaram a tocar os sinos, às vezes suavemente, outras vezes intensamente. É perigoso, mas podemos encontrar uma maneira de contornar isso, explicou Leá, que tem bastante experiência. Rian assentiu imediatamente. Não toquem em nada aqui por enquanto. Vamos apenas observar. Lumian já tinha fixado seus olhos no que estava acima do altar. Havia uma depressão no fundo, como se tivesse sido escavada para conter algo. Dentro, havia velas branco-acinzentadas, um pequeno frasco com um líquido transparente e uma caixa de madeira fechada. Mas o item mais impressionante era um objeto preto, uma túnica longa com capuz. Na frente, no centro do círculo, havia um símbolo circular feito de espinhos. Cada parte era retorcida e completamente preta, como se estivesse pintada com alguma substância estranha. Dava a sensação de estar escorrendo lentamente. Ao ver o símbolo, Lumian sentiu tontura e um zumbido nos ouvidos. Embufou, e uma luz semelhante à do amanhecer emanou naturalmente dele. Isso ajudou Leá e Valentine a superar a confusão mental. Não olhe fixamente para esse símbolo por muito tempo, disse Rian em voz grave. Lumian desviou rapidamente o olhar. A tontura e o zumbido nos ouvidos diminuíram.
Parece que isso é tudo para o altar. Lumian estava prestes a sugerir uma busca na área quando ouviu Leá perguntar a Rian se o brilho do amanhecer vai ativar o altar? Rian. Lumian virou a cabeça bruscamente e, inconscientemente, olhou para o altar novamente. Din. O véu de Leá e suas botas prateadas tilintaram estridentemente, um aviso urgente. No mesmo fôlego, a túnica negra do altar saltou para cima como se estivesse habitada por um ser invisível. Bom, uma rajada de vento gélido soprou. Lumian vislumbrou rostos transparentes sob o capuz, cabeças ferozes e deformadas e irradiando ódio. Elas se aglomeraram em uma estranha e aterradora gestalt. Lumian reconheceu um rosto pálido, inchado, com sangue e lágrimas acumuladas nos olhos. Remon. Lumian se esquivou para trás de Rian, sem interesse em observar mais de perto. Salve-nos! Salve-nos! Os rostos translúcidos gritaram em uníssono. Seus gritos estridentes perfuraram Rian e os outros como agulhas, ameaçando derrubá-los. Valentine permaneceu impassível. De braços abertos, invocou do céu uma coluna de luz sagrada envolta em chamas. Ela pousou sobre o manto negro. Uma luz irrompeu. Lumian e Liá fecharam os olhos por instinto. 79 sofredor. Ao perceber a luminosidade diminuindo, Lumian abriu os olhos apressadamente. O manto negro jazia carbonizado sobre o altar, resistindo às chamas douradas que lambiam suas bordas. Mesmo assim, lutava para se manter de pé como um fantoche amaldiçoado que se recusava a morrer. Os rostos translúcidos de Raymond e dos outros surgiam e desapareciam ao seu redor, fantasmas presos entre o presente e um futuro obliterado. Abaixe-se, gritou Rian. Lumian caiu sem hesitar. Se houvesse tempo, teria se atirado ao chão. Lea e Valentina estavam um passo atrás, tentando se abaixar às pressas. No mesmo instante, Rian cravou a espada da Aurora no coração do altar, perfurando a túnica. Silenciosamente, a espada larga se estilhaçou numa resplandecente tempestade de luz, despedaçando o altar. Quando o brilho se dissipou, Lumian olhou para cima e encontrou o altar em ruínas, reduzido a um terço. Velas, espinhos e o pano preto haviam desaparecido, transformados em pó flutuando no ar. Poder incrível, Lumian vinha ponderando sobre esse ataque desde o dia anterior. Está tudo bem? Perguntou ele. Lia se levantou e girou rapidamente. Os 4 sinos de prata que decoravam seu véu e suas botas tilintaram de forma sinistra, sua melodia não sendo nem reconfortante nem alarmante. Isso não acabou. Ela avisou Rian e Valentine antes de murmurar. O altar sumiu, então. Qual é a pegadinha? Enquanto falava, Valentine conjurou chamas douradas que flutuaram no ar e iluminaram o espaço. No fundo do porão, não havia nada além de ossos humanos empilhados e algumas peles de carneiro. O teto estava nu e sem adornos, nem mesmo um lustre. Lumian deu uma risadinha. Sem características de Beyonder? Talvez eles tenham sido sacrificados, disse Rian sem rodeios. Também é provável que não tenham recebido muitas dádivas no início e não fossem fortes o suficiente. Eles só conseguiam capturar pessoas comuns como sacrifícios e só atacavam os Beyonders quando estes já possuíam poderes consideráveis. Por exemplo, desta vez. Ficou claro que eles não eram estranhos à arte de obter favores. Eu então disse: não há mais nada aqui. Devemos desistir. Não faz sentido enfrentar um perigo que não podemos ver. Lumian não reagiu. Lumian examinou a sala novamente, procurando por quaisquer portas escondidas nos vestígios sutis. A resposta foi não. Ele saiu do porão na frente, com Lea, Rian e Valentine logo atrás. Assim que Lumian emergiu, Rian grunhiu de dor. Seu corpo foi arremessado para trás, chocando-se contra a porta do porão. A escada rangente estremeceu. Vão. Uma lança invisível perfurou o peito de Rian, prendendo-o à parede. O sangue jorrava da ferida aberta. Se Rian não tivesse se esquivado a tempo, aquela lança teria atravessado seu coração. Lea, que estava com sua visão espiritual ativada o tempo todo, não conseguiu detectar o agressor. Era como se alguma divindade tivesse escolhido Rian para ser punido. Antes que pudessem entender o que estava acontecendo, o sorriso de Lea se transformou em uma careta. Seus braços estalaram para trás sozinhos. Ossos quebraram com um estalo quando seus membros ficaram moles. Uma cratera se abriu em seu estômago, como se ela tivesse levado um soco pelas costas. O impacto a fez cambalear para trás contra a parede. Valentine gritou do pé da escada. Suas costelas desabaram uma a uma, como se uma marreta estivesse golpeando seu peito. Com uma série de estrondos, buracos sangrentos rasgaram o estômago e o peito de Lea e Valentine, arremessando-os contra a parede de pedra. Lumian ficou atônito por um momento.
Embora essa mudança inexplicável o tenha confundido, ele ficou aliviado por não parecer ser o alvo desse ataque bizarro. Será que aquele símbolo de espinho negro me protegeu? Enquanto esse pensamento lhe passava pela cabeça, ele de repente sentiu uma força invisível arremessá-lo contra a parede junto à escada. Nada foi visível em sua visão espiritual. Lembrando-se do que havia acontecido com Rian e os outros, Lumian imediatamente desviou para o lado. Uma agonia intensa o invadiu instantaneamente. A pele do lado direito do peito se rasgou, expondo brutalmente seus pulmões. Lumian sentiu como se uma vara invisível o tivesse empalado e pregado na parede. Enquanto seu sangue vermelho vivo escorria, Rian iluminou a área com pontos de luz que lembravam um amanhecer. Isso baniria o mal e dissiparia as ilusões. No entanto, os quatro ainda não conseguiam ver nada. Van. O peito de Rian afundou, como se tivesse sido atingido por um martelo invisível. Enquanto o véu de Liá e suas botas prateadas tilintavam intensamente, suas unhas foram arrancadas por uma força invisível, manchando-as de vermelho. Essa dor indescritível contorceu seu rosto em terror. Valentine abriu os braços e deixou que o pilar sagrado de luz descesse sobre ele. A luz do sol irrompeu subitamente, obliterando todo o mal e incendiando o corpo de Valentine. Contudo, sob o brilho intenso do sol, seus braços foram incontrolavelmente puxados para trás e grudaram na parede. Dois buracos vermelhos sangue apareceram em seus pulsos, fixando-os no lugar. Quando a luz se dissipou, o rosto de Valentine estava carbonizado e sua pele descascou centímetro por centímetro. Ao presenciar o sofrimento deles, Lumian não pôde deixar de sentir angústia por eles. Não se sabia se era por causa do símbolo do espinho negro, mas seu sofrimento havia diminuído. Seu rosto parecia ter sido repetidamente esbofeteado por uma mão invisível. Estava vermelho e inchado, e seus dentes estavam soltos. Mal conseguia falar. Quando outra onda de ataques estava prestes a começar, a visão de Lumian ficou turva e ele vislumbrou uma região selvagem. Ao longe, avistava-se uma cordilheira e nas proximidades estendia-se uma vasta área verde. Duas criaturas demoníacas com chifres de cabra puxavam de longe uma carruagem vermelha escura em forma de concha, apressando-se à frente de Lumian e seus companheiros. Sentada na carruagem estava uma mulher com vestes esmeralda e coroa de louros. Cabelos castanhos esvoaçavam num coque alto, olhos cor de avelã brilhantes e lacrimejantes. Dignificada e nobre, lembrava Madame Poalise em sua maturidade. Ela cumpriu sua promessa de oferecer ajuda? Lumian se assustou, e depois se alegrou ao ver que a força invisível não os atacou. De alguma forma, ele sabia que a mulher à sua frente não era exatamente Madame Poalise. Ou melhor, não era exatamente Madame Poalise. Era mais uma construção sobrenatural que Madame Poalise havia criado com a força da sua vontade. Lumian decidiu chamá-la de Madame Noite. Diferentemente do encontro com Paramita, Madame Poalise segurava em uma das mãos um ramo de carvalho envolto em visco e na outra uma tigela de jadeíta com um líquido cintilante. Madame Poalise mergulhou o ramo de carvalho na tigela e os polvilhou. Após a terceira aspersão, Lumian viu seu ferimento no peito cicatrizar rapidamente. O inchaço diminuiu depressa e ele não estava mais preso e imóvel contra a parede. Liá, Yan e Valentine se recuperaram completamente, sem nenhum vestígio dos ferimentos graves. O que nos atacou? Perguntou Lumian, pensando que quem não arrisca, não petisca. Madame Poalise, sentada na carruagem carmesim, respondeu com arrogância. Há um leve toque de mácula de sofredor em você agora. Felizmente, é leve. Caso contrário, você teria que reiniciar o ciclo. Contaminação do sofredor. O que isso quer dizer? Lumian trocou olhares confusos com Rian e os outros. Madame Poalise respondeu gentilmente. É tudo o que sei. Então você sabe o que aconteceu com o feiticeiro e a coruja mortos no cemitério? Insistiu Lumian. Madame Poalise olhou para ele. Se eu soubesse, as coisas não teriam terminado assim. Originalmente, eu planejava governar este lugar, mas agora não tenho escolha a não ser partir. Dominar este lugar. Um sinal de alerta soou na cabeça de Lumian. Cair num ciclo vicioso talvez não fosse o pior destino. Aurore e eu não fazemos ideia de quantos bebês teríamos se Madame Poalise conseguisse o que quer. Comparado a isso, ser pego em um lobo e destruído a qualquer momento não parece tão ruim. Ao menos morreríamos sem adulteração. Madame Poalise lançou isso um olhar, mas não disse mais nada. Mandou que suas bestas demoníacas, negras como a noite, puxassem sua carruagem em forma de concha para o meio do mato. Quando ela desapareceu da vista de Lumian e dos outros, a região selvagem já não existia mais. Nesse instante, perceberam que ainda estavam no porão. Metade deles estava na escada, a outra metade perto da porta de madeira.
Não fosse o sangue e os pregos caídos no chão e nas paredes, eles teriam pensado que estavam diante de uma ilusão hiperrealista. Vamos sair daqui primeiro. Ian rapidamente recobrou os sentidos e disse a Valentine: Apague todos os vestígios que deixamos. Valentine assentiu com a cabeça e conjurou chamas douradas ilusórias para queimar o sangue e os pregos. Os quatro não sofreram mais ataques no caminho de volta para a catedral. Não estava claro se a influência negativa dos sofredores havia se dissipado ou se Madame Poalis havia eliminado. Quando Lumian estava prestes a sair pela porta lateral, avistou de repente o vice-padre, Michel Garrigue, parado atordoado do lado de fora do quarto onde os criados adormecidos haviam sido colocados. Será que aquele sujeito tinha voltado de encher a barriga? Lumian estava prestes a evitá-lo quando Michel, com seus cabelos castanhos encaracolados e traços delicados, virou-se de repente e os viu. Ian estava prestes a nocautear o cara quando Michel Garrigue perguntou com um sorriso estranhamente alegre: Veio rezar? Precisa de uma confissão. Todos os outros na catedral desmaiaram, mas você está preocupado com confissões. Lumian olhou para Michel como se ele estivesse louco. Comparado com o que era antes, a anormalidade desse cara era gritante. 80 Equipe conjunta de investigação. Lia percebeu a anormalidade em Michel e se virou para Rian, perguntando com os olhos se deveria nocauteá-lo. Nesse momento, Lumian se pronunciou. O padre não está aqui. Os olhos de Michel brilharam, incapaz de esconder sua empolgação. O padre está descansando. Você pode rezar para mim. Seu rosto estava tomado por súplicas. Lumian hesitou, visivelmente desconfortável, antes de dizer, com relutância, tudo bem. Ao ver a expressão de alegria de Michel, Lumian se virou para Leá e os outros, fingindo irritação. Qual é o problema de vocês? Vir à catedral para rezar é o que qualquer verdadeiro crente faria. Do que vocês têm medo? O que ele realmente queria dizer era que eles já haviam escapado do porão sem serem pegos. Por que se preocupar agora? Como fiéis do solo eterno ardente, era perfeitamente normal que viessem à catedral para rezar. Usar uma porta lateral era algo trivial. Quanto ao padre e seus lacaios estarem almoçando por um longo período, o que isso tinha a ver com eles? Lumian sabia que tais desculpas só enganariam tolos, mas deveriam apaziguar o padre, pelo menos por enquanto. O padre não os denunciaria até que o grupo de Rian tentasse relatar as irregularidades aos superiores e pusesse um fim às depravações de Cordu. Enquanto Leá e os outros continuassem passeando pela vila, conversando casualmente com as pessoas como se não tivessem encontrado nada incriminador no porão da catedral, o padre ficaria satisfeito em manter o status quo. Além disso, Rian havia demolido o altar subterrâneo deles. Levaria tempo para que o reconstruíssem. Lumian estimou que o padre não receberia nenhuma dádiva por pelo menos alguns dias, talvez até depois do início da quaresma. A essa altura, não importaria se o padre suspeitasse deles ou não. Parecer normal era a preocupação mais urgente. Ao ouvir as palavras de Lumian, o padre adjunto Michel Garriga assentiu vigorosamente com a cabeça. Com certeza. Não importa seus pecados passados, se você orar sinceramente e se arrepender, Deus o perdoará. É mesmo. E se o padre se arrependesse perante o sol ardente eterno e confessasse que eu me desviei há muito tempo, acreditando em um Deus maligno? Agora, quero retornar ao caminho reto. Lumian parecia piedoso enquanto caminhava até o altar, mas ele não acreditou. Michel apressou o passo, parecendo prestes a alçar voo em seu entusiasmo. Leá não pôde deixar de lançar um olhar de soslaio para Valentine, observando sua expressão complexa diante do clérigo fanático. Isso deveria ter rendido elogios a Valentine, mas ele sabia que o vice-padre estava claramente desequilibrado. Desviando o olhar de Valentine, Leá correu para o lado de Lumian e sussurrou em seu ouvido. Você considerou que metade dos presentes não acredita no sol ardente eterno? Você não é. Lumian pareceu genuinamente surpreso. Não porque ele fosse perspicaz e captasse a indireta dela, mas dos 5 presentes, além do desequilibrado vice-padre, Valentine era certamente um dos 4 restantes. O próprio Lumian mal chegava à metade. Yá assentiu levemente com a cabeça, enquanto seus sinos tilintavam. Ela sorriu e sussurrou, Ian vem da mente coletiva das máquinas. Eu sou do Departamento 8. Não pertencemos à Igreja do Sol Ardente Eterno. Lumião ouvira sua irmã mencionar que a mente coletiva das máquinas estava no mesmo nível da Inquisição da Igreja do Sol Ardente Eterno. Era um ramo da Igreja do Deus do Vapor e das Máquinas que lidava com assuntos relacionados àqueles de além. O nome completo do Escritório 8 era Escritório 8, subordinado ao Comitê de Inteligência e Segurança Interna da INTIS. Era a organização mais oficial da República no domínio dos além. Você não foi enviado pela Igreja? Perguntou Lumian, curioso, encontrando uma cadeira e sentando-se.
Liá sentou-se ao lado dele, com um sorriso discreto. Nos últimos anos, ocorreram muitos confrontos perigosos com pessoas de fora nas fronteiras do país, especialmente em territórios disputados. Quando Kurdu pediu ajuda, as autoridades superiores decidiram criar uma força-tarefa conjunta para entrar em Kurdu, descobrir o que realmente estava acontecendo e dar a melhor recomendação sobre como lidar com a situação. Quem diria que este lugar? Ela balançou a cabeça, parecendo sem palavras, enquanto seus sinos tilintavam. A estranheza e o horror daquele lugar ultrapassavam sua imaginação. Em certos momentos, ela sentia que Valentine tinha razão ao sugerir que tudo fosse denunciado e que o pedido de destruição de Cordu fosse feito. Mas ela ainda não estava pronta para morrer. Teve que reprimir seus instintos profissionais e sua moral. Naquele momento, o padre auxiliar Michel Garrigue pegou o livro que estava no altar e olhou para os quatro que estavam rezando. Então Leá cruzou os braços sobre o peito e baixou a cabeça. Lumian ficou um pouco atônito. E você afirma não acreditar no solo eterno ardente. Leá percebeu o olhar dele e se virou, lançando-lhe um sorriso irônico. Deus não me julgará por me fazer passar por ovelha de outro rebanho durante uma cruzada. Se você duvida, olhe, ela virou o queixo para o outro lado. Ian, oriundo da mente coletiva das máquinas, cruzou os braços sobre o peito de forma piedosa. Então sua bússola moral possui flexibilidade durante a busca. O Ian ansiava por zombar de Leá e Rian, mas o culto havia começado. Ele não podia ficar para trás. Após assumir uma expressão reverente e fechar os olhos, o vice-padre, Michel Garrigue, folheou a Bíblia Sagrada e entoou solenemente: Deus disse, haja luz, e houve luz. Lumian sentiu subitamente uma onda de nostalgia ao ouvir o sermão familiar na catedral. Embora antes ele simplesmente se deixasse levar e participasse do culto, sussurrando e olhando ao redor, agora ele ansiava pela simplicidade do passado, mesmo que tivesse que orar com a maior devoção. Até mesmo os eventos desagradáveis que antes o incomodavam agora eram uma fonte de conforto. Quando Lumian e os outros saíram da Catedral do Sol Ardente Eterno, o padre e os servos ainda estavam inconscientes. Ian olhou para o castelo e suspirou emocionado. Essa mulher é muito mais poderosa do que eu imaginava. Quão poderoso? Perguntou Lumian, curioso. Ian hesitou por um instante. É como se ela tivesse tocado o limiar da divindade, mas ainda não a tivesse alcançado completamente. Parece que você disse algo, mas não exatamente. Se Lumian não precisasse tanto de Rian e dos outros ultimamente, ele teria dito o que pensava. No entanto, graças ao seu vasto conhecimento de misticismo, ele conseguiu adivinhar aproximadamente o que Rian queria dizer com o limiar da divindade. Sequência 4. Os primórdios de um semideus. Ele ponderou por um instante. Acho que Police pareceu estranha quando apareceu como Madame Knight. Ele havia lhes contado sobre Madame Knight em Paramita. Tive a mesma impressão, disse-lhe com um sorriso. Parece um monstro remendado mal feito. Ian assentiu com a cabeça. Temos um certo conhecimento sobre Madame Knight. Na região fronteiriça entre Intis e Feinapoter, incidentes semelhantes têm ocorrido com frequência nos últimos anos. Alguns a chamam de Madame Knight, outros de Madame Art, outros ainda de a Benevolente e outros de a Vil. Mas até agora, não conseguimos capturar nenhuma delas. Ainda nos falta um entendimento sistemático sobre o assunto. Sim, é a primeira vez que ouço falar de Paramita. Lhá caminhou até a beira da praça da aldeia com passos leves e delicados. Algo sobre Paramita me veio à mente pela descrição. O quê? Lumian nunca se sentiu constrangido em perguntar. Lhá olhou para o sul. Na igreja da Mãe Terra de Fenapoter há um ditado: a alma retorna à terra. A alma retorna à terra. Imagens da natureza selvagem e de mortos-vivos errantes surgiram na mente de Lumian. Ele teve que admitir que a associação de Lhá fazia sentido. Ao chegar ao olmo na entrada da vila, Rian observou a área e comentou: Não vamos provocar ainda mais essa madame. Quanto a escapar do loop, mesmo que ela não nos ajude, não se tornará uma inimiga. Precisamos apenas monitorar seus movimentos e ver se conseguimos utilizar o nó temporal específico que ela mencionou. Não foi porque você claramente não conseguiria derrotá-la se não a provocasse. O Mian conteve a vontade de retrucar. Ele então perguntou a Valentine: Quantos minutos? Ele temia que, se errasse o tempo, sua irmã acionaria o ciclo e reiniciaria tudo. Valentine retirou um relógio de bolso de ouro e o abriu. Faltam 10 minutos. Que bom, Lumian suspirou aliviada e acenou para Rian e os outros. Vou procurar Aurore. Se não tiverem mais nada para fazer, me ajudem a encontrar o marido de Sibyl, Jean Maury.
Investiguem quem está espalhando o boato de que os horóscopos estão prestes a mudar e que todos terão boa sorte. Se descobrirem alguma coisa, venham me procurar em casa. Até logo, meus queridos. Era isso que Leah e as outras tinham planejado fazer, então ninguém se opôs. Lumian mergulhou em profunda reflexão enquanto se despedia da equipe conjunta de investigação e caminhava até ao local combinado na periferia da vila. Após concluir sua exploração do subterrâneo da catedral, ele teve um pressentimento muito bom sobre a anomalia em Cordu. Os responsáveis pelo louco foram definitivamente o grupo do padre. Eles vinham cultuando secretamente um deus maligno por pelo menos 6 meses e sacrificaram secretamente vários estrangeiros sob a catedral em troca de inúmeras vantagens. Antes da quaresma, o padre, Pons Bennett, e seus companheiros receberam uma dádiva ao usar os 3 Beyonders que o pastor Pierre Berry havia trazido de volta, ou pelo menos um deles. O primeiro se tornou instantaneamente um Beyonder bastante poderoso. Assim, eles deram início a um grande ritual no começo da quaresma. Na 12ª noite, na etapa final do ritual, o ser oculto com o nome de inevitabilidade aceitaria o sacrifício em grande escala e completaria algo pelo qual o padre e seus companheiros haviam orado. Mas, naquele momento, algo inesperado aconteceu. O ritual falhou em se completar e o poder que envolvia o passado, o presente e o futuro se dissipou, criando um ciclo temporal. Quanto ao evento inesperado que havia ocorrido, Lumière lembrou-se de algo que a misteriosa dama havia dito certa vez: você pertence ao grupo de indivíduos que estão à beira da corrupção. Felizmente, a marca deixada por aquela grande existência foi ativada, e o poder correspondente desceu sobre você, selando a fonte da corrupção e estabelecendo o equilíbrio. 81 chave. Às margens do rio sinuoso nos arredores da Vila Cordu, sob a luz solar intensa, Aurore, vestida com um casual vestido azul, sentava-se no chão de olhos fechados, ouvindo as conjecturas e análises de Lumian. Ela permaneceu em silêncio por um tempo, como se estivesse perdida em pensamentos. Após quase um minuto de contemplação, Aurore falou se algo realmente aconteceu durante o ritual na 12ª noite, fazendo com que o poder da entidade oculta se dispersasse e desencadeasse um ciclo temporal em Cordu e seus arredores. Acredito que as pessoas e até mesmo os espíritos desta área naquele momento não teriam sido poupados. O que você quer dizer? Lumian, também sentado no chão, tentava compreender o raciocínio da irmã. Aurora explicou: quero dizer que é tanto poder quanto corrupção. Uma vez que se disperse, todos nesta área sofrerão com a corrupção em condições relativamente iguais. Apenas aqueles que ostentam o símbolo do espinho negro ou que estão sob a proteção de outras entidades de alto nível conseguirão permanecer imunes. Pense nisso, não é como se uma represa se rompesse, inundando o lugar inteiro até o teto. A menos que um barco estivesse preparado com antecedência, sem dúvida ficaríamos encharcados. Lumière imaginou tal cena e, hesitante, perguntou: então, isso significa que todos na aldeia foram contaminados pelo poder dissipado, tornando-se efetivamente um componente do ciclo? Com componente, ele não queria dizer participar ou ser afetado pelo ciclo. Mais precisamente, as pessoas se tornavam parte da estrutura do ciclo. Aurore, com os olhos ainda fechados e o cabelo loiro preso, assentiu levemente com a cabeça. Suspeito que não apenas matar o padre resultará em uma reinicialização, mas também que assassinar outros aldeões em Cordu desencadeará um efeito semelhante. É como tentar desmontar os componentes do ciclo. Certamente haverá uma reação a tal perturbação. Mas nós acabamos de matar a parteira ontem à tarde e Lumian parou de falar antes de terminar a frase. De repente, inúmeros pensamentos passaram pela sua mente e ele hesitou em propor: será porque as pessoas no castelo são protegidas por outras entidades de alto nível? Será por isso que Madame Poalise afirmou que poderia sair do circuito em um momento específico? Ela não foi corrompida por esse poder. Ela não faz parte do esquema. Ela é afetada, mas pode explorar brechas ou aproveitar oportunidades para escapar? Aurore suspirou baixinho. É por isso que ela disse que não pode nos salvar nem nos levar com ela. Já fomos corrompidos e estamos fundidos ao lobo. Diante disso, ela esboçou um sorriso amargo. Ou melhor, já estamos mortos. Existimos apenas na forma de componentes de lobo. Não é de admirar que aquela senhora misteriosa tenha dito que, se ela interrompesse o ciclo à força, todos aqui morreriam. Isso porque nós somos o próprio ciclo disperso à força. Lumian ficou em silêncio. Ele ansiava por contradizer sua irmã e argumentar que eles não deveriam ser tão pessimistas, mas as palavras dela coincidiam com as da mulher misteriosa. O que ele não conseguia compreender durante todo esse tempo era que, dada a capacidade da mulher de entrar e sair livremente do ciclo e sua audácia em mencionar a entidade oculta, mesmo que ela não pudesse quebrar o ciclo sem causar nenhum dano,
Deveria ser simples para ela proteger 2 ou 3 pessoas e facilitar sua saída. Agora havia uma explicação mais plausível e desanimadora para esse enigma. Após alguns segundos, Lumian encontrou um contra-argumento. Ava, Raimundo e Naroka estão todos mortos, mas suas mortes não fizeram o ciclo reiniciar. Aurore, com os olhos ainda fechados, esboçou um sorriso complexo. Talvez eles tenham morrido antes do início do ciclo, então, sem participar do ritual na 12ª noite, não foram corrompidos. A implicação dela era clara. Na linha do tempo anterior ao ciclo, Naroka havia falecido antes da quaresma, enquanto Ava e Raimundo foram sacrificados durante a celebração. Eles não sobreviveram até a 12ª noite e não faziam parte do ciclo. Ela fez uma pausa por um momento e continuou. Jean Maury, que desapareceu hoje, pode estar em situação semelhante. De acordo com os acontecimentos normais, ele deveria ter descoberto algo anormal depois da quaresma e antes da noite de reis. Ele queria fugir, mas foi silenciado. Nossa investigação apenas acelerou esse acontecimento. A única coisa que não entendo é que o cadáver de Raimundo foi sacrificado, certo? Ele não deveria estar envolvido desde o início. Ao ouvir as palavras de sua irmã, Lumiane imediatamente se lembrou dos eventos ocorridos sob a catedral. A figura invisível de manto preto era composta pelos espíritos de Raymond e dos outros. Lumian combinou seu conhecimento de misticismo e tentou especular. Talvez o sacrifício da quaresma não tenha sido feito diretamente à entidade oculta, mas ao altar. Faz parte do ritual da 12ª noite, então o espírito de Raimundo apareceu sob a catedral. Seu corpo é inútil, mas antes do início do ciclo, Pons Bennett e seus associados poderiam deixar Cordu. Para impedir que aqueles rio abaixo encontrassem o corpo e alertassem os superiores, eles poderiam recuperá-lo após completar o ritual de enviá-lo rio abaixo. Uma vez iniciado o ciclo, o poder passou a ter limites. Não consegue abranger a área onde Pons Bennett e os outros recuperaram o corpo. Eles estão afetados pela corrupção em seus corpos e não cogitam sair desta área. Aurore ponderou por um momento e assentiu em concordância. Nos últimos dias da peregrinação, além de vocês 3 estrangeiros, e da Madame Poalis e seus subordinados, nenhum dos moradores da vila pensou em sair de Cordu para caçar ou coletar frutas silvestres. Se você não tivesse me lembrado, eu teria feito a mesma coisa. Aurore exibiu um sorriso desolado e autodepreciativo. Já somos um bando de monstros. Mal conseguimos sobreviver como humanos dependendo do ciclo. Não, deve haver um caminho para a redenção. Aquela senhora disse que existe. Lumian interrompeu a autocomiseração da irmã. Aurora exalou lentamente e disse: Você não pode deixar sua irmã vulnerável por alguns minutos? Ela prosseguiu, seguindo essa linha de raciocínio: Só podemos contar conosco mesmos. Quebrar o ciclo com forças externas equivale a nos matar. Lumian suspirou. Infelizmente, não há como verificar essa especulação no momento. Só poderemos confirmá-la na 12ª noite. Podemos verificar, mas isso nos tomará muito tempo. Além disso, eu não posso fazer isso, respondeu Aurore. É verdade, Lumian compreendeu mais ou menos o significado e o plano de sua irmã. Matar um aldeão que não estivesse na equipe do padre para ver se isso desencadearia uma reinicialização. Se acontecesse, eles poderiam encontrar uma maneira de atrair um dos 3 estrangeiros para uma armadilha mortal e ver se isso ativaria o ciclo. Caso contrário, isso confirmaria as suspeitas de Aurore e Lumian. A maioria das pessoas na Vila Cordu havia sido corrompida e fazia parte do ciclo. Aqueles que chegaram depois foram apenas afetados pelo ciclo e tiveram uma chance de escapar dele com a ajuda de brechas ou forças externas. No entanto, isso desperdiçaria muitos dos últimos dias, e Aurore não era do tipo que matava inocentes, especialmente aqueles com quem tinha uma boa parceria. Lumian não tinha escrúpulos morais a esse respeito. De sua perspectiva, morrer no lobo não era uma morte verdadeira. Havia uma grande chance de restarem apenas problemas residuais. Isso era muito melhor do que ficar preso no lobo. É claro que, se ele realmente quisesse fazer isso, não tentaria assassinar Leá e os outros. Em vez disso, tentaria dialogar com os 3 estrangeiros. Com o fanatismo e a piedade de Valentim, ele estava confiante de que poderia persuadi-lo a cometer suicídio. Os irmãos trocaram olhares e ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. Após algum tempo, Lumia mudou de assunto. Brand Sawyer, qual você acha que é a chave para acabar com o ciclo por dentro? Aurore vinha refletindo sobre essa questão. Enquanto pensava, disse: Não podemos simplesmente encerrar o ciclo por dentro. Precisamos usar essa situação para remover a corrupção do corpo de todos. Caso contrário, qual a diferença entre isso e o suicídio?
Sim, conforme minha suposição anterior, algo aconteceu com o ritual, fazendo com que toda a vila entrasse em um ciclo. E o motivo do acidente foi que você carrega a marca daquela grande entidade. Ela foi ativada e selou a profunda corrupção em seu coração. Aurora avaliava o irmão enquanto falava. Lumian compreendeu imediatamente o que ela queria dizer. Você quer dizer que eu sou a chave para acabar com o ciclo. Aurora sentiu com a cabeça. A origem do acidente está em você, então, naturalmente, a chave para acabar com o ciclo está em suas mãos. Claro, isso é apenas um palpite. Talvez a chave para o ciclo seja o receptáculo que suportará o poder da descida da entidade oculta durante o ritual da 12ª noite. Por exemplo, o padre ou outra pessoa. Aurora subitamente ficou em silêncio e olhou para o irmão por alguns segundos. Seria possível que essas duas especulações sejam equivalentes. Você é o receptáculo. Caso contrário, como um sacrifício auxiliar e contaminante, mesmo que algo inesperado acontecesse, o ritual não teria falhado de forma desastrosa e seu poder não teria se dissipado incontrolavelmente. Quanto mais Lumian pensava nisso, mais sentia que o palpite de sua irmã fazia sentido. Ele murmurou para si mesmo: essa marca de espinho preto no meu peito é mais escura do que a do padre. Então, quando o padre tentou lidar comigo, ele mostrou sinais de estar perdendo o controle, permitindo que eu o matasse. Portanto, aquela senhora misteriosa nunca disse como encerrar esse ciclo. Ela apenas me disse para explorar as ruínas dos sonhos e descobrir seus segredos. Aurora ficou um pouco animada. Isso provavelmente é uma pista. Talvez as ruínas dos sonhos sejam resultado da corrupção em seu corpo ou estejam intimamente ligadas a ela. Portanto, você pode confiar na marca do espinho negro para derrotar todos os monstros que encontrar por lá. Assim que você desvendar os segredos, poderá controlar ou acessar com segurança o poder do seu corpo até certo ponto e drenar a corrupção de todos em Cordu. O ciclo se quebrará sozinho. Sim, talvez isso só possa ser feito em certos momentos, como no ritual da 12ª noite. Lumian deu um salto de pé. Vou voltar para o mundo dos sonhos agora. Sem pressa. Aurora sentou-se lentamente. Você não está machucada? Não vai descansar um pouco? Lumian deu um tapinha no peito. O líquido que Madame Poalis aspergiu curou todas as minhas feridas e restaurou minha espiritualidade. Ah, era sagu de toranja. Conin que dar à luz, murmurou Aurore. Dan. Lumian não entendeu nada. Sua irmã estava falando uma língua completamente estrangeira. Aurore sorriu com os olhos fechados. O que eu quero dizer é: vá para casa, coma bastante, tire uma soneca e explore seus sonhos. 82 Adivinhação dos sonhos. No prédio semi-subterrâneo de 2 andares, Lumian e Aurore consumiram silenciosamente seu almoço atrasado. A carne de carneiro, que deveria estar suculenta e macia, tinha um sabor completamente insosso para eles. Mal satisfeito, Lumian estava prestes a limpar a mesa quando os sons de tilintamento chegaram aos seus ouvidos. Lá e os outros. Ele olhou em direção à porta. Aurore também pressentiu algo. Ela pousou os talheres e fixou o olhar na entrada. Momentos depois, a campainha tocou. Sem hesitar, Lumião abandonou seu assento e caminhou em direção à porta, espiando os visitantes pelo olho mágico. Era de fato Leá, acompanhada pelos outros dois estrangeiros. Valentine finalmente havia trocado de roupa. Anteriormente envolto em chamas devido à aura do sofredor, Madame Poalis cuidara de seus ferimentos, mas suas roupas chamuscadas estavam irreparáveis. Lumião abriu a porta de repente e os cumprimentou com um sorriso caloroso. Meus repolhos, vocês já estão com saudades de mim? Ah, então você consegue mesmo trocar de roupa? Valentine havia trocado seu colete branco, jaqueta de tweed azul e calças pretas por um colete amarelo, jaqueta formal preta e calças escuras. Flores de tecido branco adornavam um vestido de cachemire branco de liá, uma grande e duas pequenas, disfarçando os sinais de danos com impressionante habilidade de costura. Quanto a Rian, Lumião não conseguiu detectar nenhuma diferença em sua roupa ou evidência de seus ferimentos anteriores. Lumian suspeitava que o homem tivesse levado pelo menos dois conjuntos de roupas idênticos. Reunimos informações sobre esses dois assuntos, respondeu Rian friamente, com o olhar indicando que mais detalhes seriam revelados assim que entrassem. Lumian pediu a aprovação de Aurore antes de abrir completamente a porta e deixar os três investigadores entrarem. Essa foi a primeira vez que Rian e seus colegas encontraram Aurore, e eles trocaram apresentações cordiais.
Sobre a iminente mudança no horóscopo e a suposta boa sorte dos aldeões, está praticamente confirmado que o padre orquestrou os rumores, revelou Rian, sem perder tempo enquanto se acomodavam à mesa de jantar. Mas não acho que seja tão simples assim. Os métodos e a retórica lembram-os de uma bruxa da aldeia. Em circunstâncias normais, o padre não arquitetaria um plano desses. As bruxas de aldeia eram videntes ocasionais que frequentavam pequenas cidades e vilas. Aurora sentiu pensativamente. Será a influência do feiticeiro falecido. Uma forma de atrair os aldeões para adorarem secretamente o deus maligno. E eles acreditaram nisso tão facilmente? Esbravejou Valentine. Sua expressão demonstrava total incredulidade diante da credulidade dos habitantes de Cordu. Tudo isso porque acreditar no sol ardente eterno não alivia a pobreza deles, e eles continuam oprimidos pelo padre e pelo administrador. Aurore se conteve, temendo um confronto com Valentine. Ela conseguia imaginar os aldeões experimentando benefícios tangíveis do padre e seus seguidores após se converterem ao deus maligno, como contribuições reduzidas para o sol ardente eterno ou proteção contra o assédio de Pons Bennett. Eles poderiam até mesmo assustar seus vizinhos irritantes usando o nome do bandido. Em suma, suas vidas melhorariam de verdade, dando-lhes esperança e alimentando sua devoção. Contudo, Aurora não tolerava as ações deles. Enquanto o governo e a igreja buscavam principalmente dinheiro, os cultos exigiam vidas. Ignorando a pergunta de Valentine, Lumian sugeriu, prestativa e gentilmente, você deveria perguntar aos aldeões pessoalmente e investigar a fundo a causa da sua fé vacilante. Se você descobrir a verdade, acredito que o papado lhe terá em alta consideração. O papado se referia ao Papa do Sol Ardente Eterno, um título compartilhado por muitos líderes da igreja. Lumian havia descoberto isso recentemente após examinar os materiais que Aurora havia obtido. Valentine ficou em silêncio, visivelmente intrigado. Aurora mudou o foco para Rian. Você localizou o marido de Sibyl, Jean Maury? Rian olhou para Leá, incentivando-a a falar. Leá assentiu com a cabeça e disse: Nós nos infiltramos na residência de Jean Maury e obtivemos um de seus pertences. Usando esse objeto, realizei uma adivinhação onírica. A adivinhação em sonhos Aurora sentiu, sem surpresa. Enquanto Lumian relatava a exploração do castelo no dia anterior, Aurora já havia reconstituído os caminhos percorridos e as sequências aproximadas, com base no desempenho dos 3 investigadores oficiais. Claramente, Leá pertencia à linhagem mais comum de vidente em Intis. Além disso, ela não era uma vidente de sequência 9 nem uma palhaça de sequência 8, mas pelo menos uma maga de sequência 7. Isso podia ser inferido de seus poderes Beyonder como substitutos de figuras de papel e transferência de dano, bem como de suas habilidades em adivinhação e acrobacia. Aurora não tinha certeza se ele havia chegado à sequência 6, pois seu conhecimento dos estágios subsequentes do caminho era limitado. Valentine pertencia a um dos principais caminhos controlados pela Igreja do Sol Ardente Eterno, o Sol. Da mesma forma, ele não era um bardo da sequência 9 nem um suplicante da luz da sequência 8. Aurora deduziu, a partir de sua invocação da luz sagrada, criação de água benta e halo solar, que ele era um sumo sacerdote solar da sequência 7. Além disso, ele provavelmente não havia alcançado a sequência 6 de notário, pois não havia demonstrado as habilidades correspondentes. Os poderes Beyonder de Rian eram incomuns em Tis, ele provavelmente era um guerreiro. Essa via era controlada principalmente pela Igreja do Deus do Combate do Império Fezak, no norte. No entanto, nos últimos 5 ou 6 anos, numerosos Beyonders e criaturas Beyonder da Via Guerreira apareceram em vários países. Vários membros da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Pelo Encaracolado escolheram esse caminho, seja ativa ou passivamente. Segundo o conhecimento de Albore, este caminho também era conhecido como o Caminho dos Gigantes. A sequência 9 era de guerreiro, a sequência 8 a de pugilista e a sequência 7 a de mestre de armas. A sequência 6 representou um nível que sofreu uma mudança qualitativa em comparação com as sequências anteriores. Seus membros eram chamados de Paladinos da Aurora, que possuíam a força dos gigantes que podiam criar um brilho do amanhecer em uma determinada área para eliminar ilusões e energias negativas ou malignas. Eles também podiam condensar armaduras de corpo inteiro conhecidas como Aurora e armas com as quais eram proficientes. Entre elas, a mais poderosa era a espada larga de 2 mãos, a Espada da Aurora. Com a Espada da Aurora, eles podiam desferir o ataque mais poderoso de sua sequência, o Furacão de Luz. Este ataque podia aniquilar o corpo humano, exterminar espíritos vingativos e até mesmo ferir espíritos malignos.
Considerando o desempenho de Rian, Aurora acreditava que ele era um paladino da Aurora de sequência 6, embora provavelmente ainda não tivesse se tornado um guardião de sequência 5. Aurora sempre achou que esses três investigadores oficiais estavam no mesmo nível que ela. Agora, percebeu que cada um deles era mais forte que o anterior. Se não estivesse preparada, não teria a menor chance em um confronto direto. Era sabido que, na classificação oficial, os indivíduos de sequência 9 e sequência 8 eram considerados Beyonders de sequência baixa. Eles possuíam algumas habilidades únicas em comparação com pessoas comuns, mas suas falhas eram evidentes. Os indivíduos de sequência 7 a sequência 5 eram considerados Beyonders de sequência média, onde começavam a possuir poderes extraordinários. Os indivíduos de sequência 4 e superiores pertenciam ao domínio dos semideuses, tornando-os dignos do título de Beyonders de sequência alta. Segundo alguns membros da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolado que se infiltraram em organizações oficiais ao lidar com assuntos comuns envolvendo Beyonders, uma equipe composta por um Beyonder de sequência média e dois de sequência baixa era formada para realizar a primeira rodada de investigações. Em seguida, eles mobilizavam forças de nível superior, dependendo da situação. Desta vez, diante das anomalias em Cordu, os oficiais da Entis enviaram três Beyonders de sequência média. Eles não estavam subestimando a situação. No entanto, mesmo essa equipe conjunta de investigação não pareceu ser suficiente para Cordu. Aurora havia compartilhado todas essas informações com Lumian e os irmãos ouviram atentamente enquanto Leá continuava. Na adivinhação em sonho, vi o pastor Pierre Berry. Ele saiu com alguns pregos envoltos em cabelo e os enfiou no feno. Descreveu Leá a cena da maneira mais simples possível. Palheiros unhas e pelo Lumian imediatamente se lembrou de sua descoberta sob a orientação das três ovelhas. Ele também comprou alguns pregos envoltos em cabelo no palheiro do curral de ovelhas dos Berrys. Ele franziu a testa e disse: essas são as unhas e o cabelo de Jean Maury. Ele foi morto pelo pastor Pierre Berry na casa dos Berry. Aurora assentiu com a cabeça. Originalmente, o costume de esconder as unhas e o cabelo do lado de fora de casa servia para evitar que isso afetasse o horóscopo e a sorte da família. Era restrito a membros da família com má reputação ou que haviam cometido suicídio, bem como aqueles que haviam sido assassinados por seus parentes. Mas, como Gemauri foi morto na casa do pastor, Pierre Berry ainda assim cortou cuidadosamente as unhas da vítima e pegou alguns fios de cabelo para esconder no palheiro do lado de fora da casa? Não me admira que estivesse lá antes deve ser da vítima anterior. Quantas pessoas eles já mataram em segredo? Lumian bufou baixinho. A essa altura, ele ainda está preocupado em estragar o horóscopo e a sorte. Imbecil. Praguejou Valentine em voz alta. Eles já haviam sido informados por Lumian anteriormente e sabiam sobre as três ovelhas, o monte de feno e os antigos costumes populares que eles representavam. Após discutirem um pouco e confirmarem que não tentariam mais nada por enquanto, Bia e os outros se despediram de Lumian e Aurore e voltaram para a Taberna Velha. Os irmãos não mencionaram suas especulações ao meio-dia, temendo que isso pudesse impedir os investigadores oficiais de desvendar o caso por dentro. Afinal, eles só poderiam ser afetados e escapar com ajuda externa. Após arrumar a mesa e ajudar a limpá-la, Lumian voltou para o seu quarto e deitou-se na cama. Com pensamentos conflitantes e muitas perguntas sem resposta, o sono lhe escapou por muito tempo. Ele recorreu a algumas técnicas de meditação para acalmar lentamente a mente e finalmente adormeceu. Na sala envolta numa tênue névoa cinzenta, Lumian abriu os olhos e sentou-se ereto. Ele baixou o olhar e concentrou-se no próprio peito. Sua visão parecia atravessar a fina camisa de algodão e a pele, permitindo-lhe ver a tatuagem de espinho preto e o padrão azul escuro por baixo. Será essa a causa principal desse ciclo interminável? Pensou Lumian. O símbolo do espinho negro estava no cerne da questão, e o padrão preto azulado trazia proteção contra essa força sinistra, permitindo que Cordu fosse salvo. Tudo isso remonta a quase 6 anos atrás. Lumian se lembrava claramente de que ainda era um rato de rua naquela época. Ele mal havia sobrevivido graças à sua aparência inofensiva, fruto de sua pouca idade e à sua extrema crueldade. Então, um dia, ele encontrou um velho moribundo. Talvez por ter adquirido alguma esperteza nas ruas, ou talvez porque o velho o fizesse lembrar de sua única família, Pepe, que o criara até o início da adolescência, mas que infelizmente faleceu, Lumian decidiu dar uma mãozinha. Embora no fim das contas não tenha conseguido salvar a vida do velho, Lumian ainda assim o enviou para o crematório e o enterrou em uma vala comum. Foi durante esse período que ele encontrou o símbolo azul escuro no cadáver do velho. A partir de então,
passou a sonhar frequentemente com a vasta extensão de névoa cinzenta. Sua sorte também mudou e ele começou a ter dificuldades para encontrar comida suficiente. Felizmente, ele conheceu Aurore pouco tempo depois. 83 Um encontro repentino. O Falumian expirou lentamente, controlando seus pensamentos acelerados. Colocou a espingarda no ombro e prendeu o machado. Deixando o prédio semi-subterrâneo de 2 andares, situado à beira da mata, ele caminhou em direção às ruínas oníricas. Seguindo uma rota familiar pela densa floresta, ele se embrenhou cada vez mais no emaranhado de casas desmoronadas em direção ao imponente pico de pedra vermelha em ruínas. Uma densa neblina cobria o céu sombrio, ervas daninhas roçavam seus pés. O mundo inteiro estava escuro, desolador. Em pouco tempo, Lumian deixou para trás o terreno familiar, mergulhando no coração das ruínas. Ele examinava as ruínas constantemente, catalogando cada vestígio, teorizando sobre como cada um poderia ser útil em uma luta. A cautela retardou seu progresso, mas a caça ensinou e, acima de tudo, cautela e cuidado. Finalmente, uma pista. Pegadas recentes aparentemente humanas. Escondidas atrás de um amontoado de entulho à beira da estrada, habilmente camufladas. Este sabe como se mover sem ser visto, capaz de eliminar rastros até certo ponto. Lumião observou por um tempo e fez um julgamento preliminar. Ele suspeitava que fosse algo semelhante ao monstro da espingarda, talvez contendo pistas sobre a sequência 8 do caminho do caçador. A experiência e as especulações de Aurora indicavam que 3 tipos de monstros provavelmente infestavam essas ruínas. O primeiro não possuía dádivas ou características de Beyonder, como o homem macarrão ou o monstro com orifício bucal, provavelmente sob o domínio daquele ser oculto chamado inevitabilidade. O segundo exibia características de Beyonder, mas sem dádivas, exemplificado pelo monstro da espingarda. O espinho negro no peito de Lumião os suprimiria. Isso significava que eles estavam corrompidos por alguma forma oculta de corrupção, resultando em sua transformação em monstros. O terceiro não apresentou dons ou características de Beyonder, sendo apenas humanos ou criaturas transformadas em horrores como monstros sem pele que ele encontrou primeiro. Ele e Aurore suspeitavam da existência de monstros que possuíssem tanto dons quanto características de Beyonder, mas não tinham provas. Portanto, era muito provável que um monstro com características de caçador possuísse características de Beyonder. Lumian seguiu as pegadas e descobriu 2 armadilhas letais ao longo do caminho, validando sua hipótese. Se ele não tivesse agido com cautela ou não possuísse suas habilidades de caçador, poderia ter se tornado presa em vez de predador. Em pouco tempo, as pegadas ficaram mais frescas. Isso significava uma alta probabilidade de encontrar seu alvo se ele continuasse avançando. Em vez de se apressar para cumprimentar seu alvo, Lumian deu a volta e localizou um ponto de emboscada ideal. Então ele começou a dançar. Em meio à melodia intangível, ele batia os pés com passos firmes e girava em um semicírculo suave e gracioso, recriando a estranha e misteriosa dança sacrificial do homem macarrão. Suas habilidades eram rudimentares e enferrujadas, mas com seu poder de dançarino, Lumian sentiu o peito esquentar. Após desabotoar a camisa e confirmar a materialização do símbolo do espinho negro, Lumian subiu até o centro da casa desmoronada e se acomodou em seu esconderijo escolhido. Ele lançou um olhar rápido para a distância e avistou uma figura cavando uma armadilha. Era certamente uma pessoa, mas todo o seu corpo estava carbonizado e preto, e chamas carmesim ardiam incessantemente em sua superfície. Não tem como ser um piromaniac, né? Conseguiu um peixe grande. Lumian estava ao mesmo tempo empolgado e irritado. Ele ficou entusiasmado com o aparecimento do ingrediente principal correspondente a um provocador de sequência 8. O que o preocupava era que ele era muito mais forte do que a presa que ele havia previsto. Piromaníaco era uma sequência 7 da linhagem Caçador. Segundo Aurore, era uma sequência que havia sofrido uma mudança qualitativa. Seu nome antigo era Mago do Fogo. Lumian acreditava que, sendo um caçador, um dançarino e possuindo o símbolo do espinho negro, contanto que não fosse descuidado, caçar um monstro provocador não seria um problema. No entanto, ele não estava confiante contra um piromaníaco de sequência 7. Enquanto o monstro o atacasse de longe, ele provavelmente não seria enfraquecido pelo símbolo do espinho negro. Após refletir um pouco, Lumian decidiu recuar. Ele planejou elaborar um plano eficaz para lidar com o monstro flamejante após armar uma armadilha específica. Sua ideia inicial era voltar para casa e dançar a dança que poderia invocar os objetos estranhos na área circundante e ver que tipo de efeitos adversos isso teria sobre ele ao permitir que o espírito remanescente do monstro da boca o possuísse.
Se não fosse algo grave e fosse aceitável, ele poderia, no futuro, usar a habilidade da outra pessoa como a invisibilidade. Lumion não estava muito preocupado com as consequências da possessão ou se o espírito vingativo estaria disposto a partir depois de possuí-lo com sucesso. Em todo caso, ele estava nas ruínas do sonho. Contanto que não morresse ali mesmo, poderia se recuperar completamente ao retornar à realidade para descansar. Assim que Lumian fez um movimento, o monstro flamejante ergueu repentinamente seu rosto carbonizado e olhos esbugalhados, olhando diretamente para ele. Nada bom, pensou Lumian. Em vez de escalar, ele saltou de seu esconderijo. Quase instantaneamente, uma enorme bola de fogo atingiu o local onde ele estava, lançando tijolos e pedras pelos ares e explodindo em chamas. Lumian cambaleou em um estado deplorável. Quando caiu, mal conseguia controlar o próprio corpo. Tudo o que pôde fazer foi rolar e cambalear para amortecer o impacto. Não fosse a extraordinária flexibilidade de Dancer, seus músculos e ligamentos teriam se rompido devido ao movimento de torção. Quando Lumian se levantou novamente, o monstro flamejante já havia se materializado no topo do prédio desabado. Corvos de fogo fantasmagóricos surgiram das chamas ao seu redor. Ao ver isso, Lumian sentiu como se estivesse cercado por soldados com armas apontadas para ele. Sem hesitar, ele disparou em direção ao prédio desabado onde o monstro em chamas estava. Diante de tal cena, ele sentiu que a única maneira de transformar a derrota em vitória era usando o símbolo do espinho negro em seu peito. E isso parecia exigir que a distância fosse reduzida. Tum tum tum. Enquanto Lumian corria, metade dos corvos de fogo desceu do céu e detonou atrás dele, causando ondas de calor e explosões que reverberaram. Os corvos de fogo ilusórios restantes fizeram uma curva e miraram em seu alvo em movimento. Naquele instante, Lumian chegou à base do prédio desabado a não mais de 5 metros do monstro em chamas. No segundo seguinte, o monstro carbonizado, envolto em chamas carmesins, congelou. Os corvos de fogo restantes ao seu redor foram instantaneamente extintos. Está funcionando. Assim que a alegria inundou o coração de Lumian, o monstro flamejante girou e fugiu do prédio desabado na direção oposta. E, não corra. Lumian deixou escapar inconscientemente. Ele contornou as ruínas à sua frente e perseguiu o monstro flamejante. Lumian perseguiu por 2 quarteirões. Como o monstro era muito rápido, ele o perdeu completamente de vista. Nesse instante, a sensação de queimação no peito de Lumian desapareceu. Ele não teve outra escolha senão parar e ajustar a respiração, preparando-se para seguir as pegadas e ficar atento a possíveis armadilhas. Enquanto ofegava, o olhar de Lumian percorreu o ambiente e, de repente, congelou. Não muito longe dali, uma figura pairava na entrada de um prédio semidesabado. A figura vestia um manto preto com capuz. Tirando isso, parecia bastante comum, exceto pelo fato de ter 3 rostos na cabeça. O rosto da frente era de um velho. Olhos leitosos, sobrancelhas desgrenhadas, enrugado como uma ameixa seca. O lado esquerdo estava no auge, esculpido e com barba por fazer, olhos azuis gélidos brilhando. A da direita era de uma criança, com menos de 5 anos, lisa e redonda, com olhos azuis arregalados de inocência e ignorância. O monstro de 3 faces. Aquele monstro de 3 faces. Lumian estava realmente apavorado. Enquanto perseguia o monstro flamejante, ele se embrenhou nas profundezas das ruínas e se deparou com um monstro de 3 faces. Apesar de dominar a misteriosa dança sacrificial e ativar o símbolo do espinho negro, Lumian não tinha intenção de usar o monstro de 3 faces como alvo para treino. Seus instintos gritavam que aquele inimigo era letal. Segundo as palavras da misteriosa dama, mesmo enfraquecido pelo símbolo do espinho negro, o monstro poderia facilmente matar um caçador fraco. O plano de Lumian era manter-se longe do território do monstro de 3 faces e praticar em outros monstros. Ele queria testar o poder da marca de espinho negro contra inimigos de diferentes níveis de poder antes de decidir se caçaria o monstro de 3 faces. Inesperadamente, o monstro deixou seu domínio e se deparou com Lumian. Uma pequena dança de contrição talvez te apaziguasse? Lumian pensou, dando um passo involuntário para trás. À entrada do prédio em ruínas, o monstro de 3 faces, vestido com um manto e capuz negros, recuou um passo. Lumian girou em torno de si mesmo. O monstro de 3 faces era um reflexo dele. Lumian parafusou. O monstro de 3 faces também fugiu. Lumian, que pretendia fugir e tentar dançar, correu alguns passos antes de perceber que algo estava errado. Ele parou e olhou para trás. Por acaso, viu o monstro de 3 faces recuando.
Lumião olhou fixamente, atônito. Após um instante, Lumião compreendeu vagamente a situação. Ele tocou o rosto e murmurou: Sou tão assustador assim? As ações do monstro de três faces o fizeram lembrar do primeiro encontro deles. Naquele momento, Lumião lançou um olhar furtivo ao monstro de três faces e se encolheu de terror, rezando ao solo ardente eterno para que o escondesse. Embora o monstro de três faces claramente olhasse para o seu esconderijo, não pareceu notar nada. Em vez disso, tomou a iniciativa de recuar ainda mais. Então não foi o sol ardente eterno que me protegeu, nem tive muita sorte. Será que o monstro de três faces percebeu minha especialidade e fugiu? Lumiano assentiu pensativamente, arriscando um palpite. Nas ruínas dos sonhos, será que monstros de certo nível conseguem perceber diretamente minhas singularidades sem que eu precise ativar parcialmente o símbolo do espinho negro? 84 Dir. Lumian dividiu os monstros nas ruínas dos sonhos em três níveis, com base em como o monstro flamejante e o monstro de três faces reagiram ao encontrá-lo. Os de nível mais baixo agiam apenas por instinto. Assim que o viam, atacavam. Quando ele ativava, ou ativava parcialmente, o símbolo do espinho negro em seu peito, eles imediatamente se rendem e se submetem completamente à sua misericórdia. Os de nível superior o caçariam antes que ele ativasse parcialmente o símbolo do espinho negro. Após o término da dança sacrificial, eles astutamente optariam por escapar, mas não conseguiam sentir a presença do símbolo do espinho negro a mais de 5 metros de distância. O monstro flamejante provavelmente permaneceu apenas com medo e associou a aura corruptora do selo a Lumian. Em certo nível, Lumian nem precisava ativar ou ativar parcialmente o símbolo do espinho negro em seu peito. Nem precisavam estar a menos de 5 metros de Lumian para sentirem claramente sua singularidade e demonstrarem um temor evidente. Existiriam outros níveis acima desses três. Lumian acreditava que deveria haver pelo menos um, no máximo três. Por exemplo, o tipo que não temeria o símbolo do espinho negro parcialmente ativado a ponto de fugir imediatamente. Eles persistiriam no ataque mesmo estando significativamente enfraquecidos. Ou, por exemplo, o tipo que era tão de nível alto que não reagiria ao símbolo do espinho negro de forma alguma. Portanto, embora Lumion estivesse encantado por ter conseguido afugentar o monstro de três faces e parecesse capaz de fazer o que quisesse nas ruínas dos sonhos, ele não ousava ser descuidado. Desconsiderando seres aterrorizantes que possam ser de nível superior ao do monstro de três faces, apenas o monstro flamejante seria capaz de incinerá-lo até virar cinzas, sem ser afetado pelo símbolo do espinho negro parcialmente ativado, graças ao seu poderoso ataque de longo alcance. Com isso em mente, Lumian hesitou por um momento antes de se aventurar furtivamente pelas ruínas do sonho, seguindo a rota de fuga do monstro de três faces. Ele planejava explorar o pico cor de sangue e a área circundante naquele dia para coletar informações para desvendar o segredo do sonho. Ao longo do caminho, ele dirigiu-se para uma área relativamente escondida, menos fácil de ser descoberta, em guarda contra quaisquer monstros que pudessem surgir de repente. Talvez porque o monstro de três faces tivesse acabado de passar, espantando os outros monstros, Lumião não viu uma única pessoa. Ele conseguiu atravessar prédios desmoronados e cascalhos cinza por toda a parte e chegou à base do pico cor de sangue. Ainda havia um círculo de ruínas, mas, ao contrário das camadas externas, os edifícios ali não haviam desabado e pareciam ter completado uma remontagem distorcida, como se tivessem vida própria. Estavam interligados, como se uma estranha muralha espinhosa tivesse sido construída. A parede estava tingida de um preto acinzentado pálido. As janelas e portas dos edifícios originais estavam incrustadas desordenadamente em sua superfície. Algumas estavam abertas, permitindo ver as mesas e cadeiras quebradas lá dentro. Outras estavam firmemente fechadas, como se não pudessem ser abertas. Lumian examinou a área e olhou para a montanha cor de sangue atrás da muralha da cidade. A essa distância, mesmo com o denso nevoeiro cobrindo o céu e a luz tênue que penetrava nessa região, Lumian conseguia ver claramente cada detalhe do pico da montanha. Era feita de rochas e terra, não tinha mais de 30 metros de altura, mas emanava uma imponente e ameaçadora. A cor em sua superfície era antinatural, não era o vermelho acastanhado das rochas nem o marrom avermelhado da terra. Parecia ter sido tingida posteriormente, conferindo-lhe um aspecto sinistro. De acordo com os romances de Aurore e as revistas paranormais, isso poderia estar tingido de vermelho por sangue humano, pensou Lumian. Ele ergueu o olhar cada vez mais alto, observando o pico envolto em uma densa neblina. De repente, um vento invisível dissipou parte da neblina. O pico surgiu à vista. Sentado de pernas cruzadas estava um gigante de 4 a 5 metros de altura com três cabeças.
Ele estava nu e tinha três cabeças crescendo em seu pescoço. Uma estava voltada para a esquerda, revelando raiva, ganância e ódio, extremamente maligna. Outra estava voltada para a frente com uma expressão distorcida de dor e arrependimento. A terceira estava voltada para a direita, sagrada, com piedade nos olhos. O gigante tinha 6 braços estendidos em ângulos estranhos. Seu corpo inteiro, incluindo as 3 cabeças, era feito de carne e fragmentos de órgãos costurados, com pus escorrendo por toda parte. Em especial, lágrimas transparentes, semelhantes a sangue, pindavam da cabeça voltada para Lumian. Ao avistar o gigante, a mente de Lumian fervilhava enquanto ouvia uma voz aterradora que parecia infinitamente distante, mas ao mesmo tempo estava bem ao seu lado. Sua cabeça parecia ter sido aberta com um machado, e uma agonia intensa tomava conta de sua mente, roubando-lhe todos os pensamentos. Vasos sanguíneos grossos e finos saltavam da superfície de seu corpo, tão vermelhos que pareciam prestes a pegar fogo. Quando Lumiano acordou de seu estado de quase morte, percebeu que estava encolhido no chão, rolando para frente e para trás, como se isso não bastasse para aliviar a dor em seu corpo. Sua visão estava turva, manchada de sangue e tudo o que ele via estava nebuloso. Nesse estado, Lumian sentia que até mesmo um monstro sem pele poderia matá-lo facilmente. Contudo, talvez porque o símbolo do espinho negro estivesse completamente ativado, nenhuma pessoa ousava entrar naquela área. Quanto ao gigante no topo da montanha cor de sangue, não se sabia se ele não conseguia sair ou se havia sido afetado pelo símbolo do espinho negro e não havia atacado Lumian, que quase perdeu o controle. Após recuperar a compostura, Lumian se levantou e notou que a camisa de linho por baixo de seu paletó escuro estava manchada de sangue e suor. Que diabos foi aquilo? Quanto mais ele pensava nisso, mais o pavor o invadia. Com um simples olhar, o símbolo do espinho negro ganhou vida e quase sublugou. Representava uma ameaça ainda maior do que empunhar o poder da dançarina. Ele não ousava recordar o semblante do gigante, apenas deduzir o que podia a partir de impressões fragmentadas. Uma variante avançada do monstro de 3 faces. Influência puramente corruptora. Aurora tinha razão, existem coisas que não devem ser vistas. Ela ocupa o topo da montanha carmesim, o coração dessa paisagem onírica em ruínas. Será que isso significa que ela é parte integrante dos mistérios do sonho? Com os pensamentos a mil, Lumian reprimiu o impulso de olhar para o cume da montanha. Se ele olhasse de novo, seria morte certa. Ele resolveu se retirar por enquanto e retornar ao mundo real para se recuperar. Retomaria sua exploração à noite. Lumian girou nos calcanhares, pronto para refazer seus passos e sair dali, quando um clangor repentino chamou sua atenção. O que é aquilo? A curiosidade o dominou e ele arquitetou um plano para se aproximar sorrateiramente e dar uma espiada. É claro que ele procederia com prudência, não de forma precipitada ou impensada. Refugiou-se num prédio semidesabado de frente para a muralha da cidade para recuperar sua espiritualidade. Após algum tempo, Lumian realizou novamente a misteriosa dança sacrificial. Ele parecia se transformar em um sumo sacerdote da existência oculta, satisfazendo essa existência com movimentos capazes de mobilizar as forças ambientais da natureza. Quando uma sensação de queimação surgiu em seu peito, Lumian parou e concentrou-se no som metálico intermitente. Contornando o cume da montanha cor de sangue e a muralha da cidade em ruínas, dançando novamente, ele avistou um brilho alaranjado através de uma porta de madeira marrom avermelhada entreaberta na muralha. Uma chama alaranjada bruxuleante brilhava por trás de uma porta de madeira entreaberta. Plane, plane, plane. A figura no quarto refletia-se numa janela de vidro diagonal e suja acima. Parecia humanoide, mas demasiado esguia na penumbra. Naquele instante, a figura ergueu um objeto semelhante a um martelo e o esmagou com uma força formidável. Plane. Outro choque metálico ecoou, nítido e ameaçador. Um ferreiro. Há um ferreiro nessas ruínas? Lumian deduziu, baseando-se em seu conhecimento. Confiando que o emblema de espinhos em seu peito ainda não havia desaparecido, ele se agachou e correu até o vidro. Virou-se e espiou para dentro. Embora os olhos de Lumian não estivessem curados e sua visão estivesse turva, ele conseguia distinguir a cena além dos muros da cidade. Móveis quebrados e destroços espalhados pelo local. No centro, um fogão com a metade superior destruída, ainda com fogo aceso. Sobre ele, uma chapa de ferro improvisada, com peças desalinhadas. Uma adaga preta como estanho repousava sobre o prato, 2 vezes mais comprida que uma adaga normal, com estranhos padrões cobrindo sua superfície. Só de olhar para ela, Lumian ficava tonto. Plane.
A figura golpeava a adaga como um ferreiro habilidoso, os golpes do martelo ressoando em um ritmo constante. Ele vestia um manto preto, e a decomposição marcava o lado do rosto visível para Lumian, chegando a revelar ossos em alguns pontos. Outro monstro. Será que está retomando de onde parou quando ainda era humano? Essa adaga não é qualquer uma. É um tanto sinistra. Será que é um artefato selado ou uma arma Beyonder? Pensou Lumian. Ele estava a menos de 3 metros da ferraria em decomposição, mas a outra pessoa parecia não notar o símbolo de espinho negro em seu peito. Ele continuava a golpear a adaga em silêncio. Ao perceber que o símbolo do espinho negro estava prestes a desaparecer, Lumian recuou e afastou-se na ponta dos pés da janela. Ele havia dado apenas alguns passos quando a sensação de queimação em seu peito desapareceu. No instante seguinte, um rangido veio de trás dele. Lumian virou-se bruscamente e viu a porta de móvel abrir-se de repente. O ferreiro de vestes negras surgiu. Havia 4 ou 5 cortes pútridos em seu rosto, que expunham seus ossos. Metade de seu globo ocular esquerdo pendia da órbita. Parecia um cadáver que estava morto há algum tempo. Ele segurava o martelo na mão direita e a adaga preta como estanho na esquerda. O reflexo de Lumian brilhava em seus olhos sem vida. Foda-se. Lumian não conseguiu evitar soltar um palavrão. Ele compreendeu a situação imediatamente. O monstro ferreiro havia sido claramente influenciado pelo símbolo do espinho negro, então ele estava martelando silenciosamente a adaga maligna, fingindo indiferença. Quando o símbolo do espinho negro desapareceu, ele imediatamente pegou sua arma e saiu para caçá-lo. Que astúcia! 85 Apropriação. Assim que Lumian confirmou a situação, ele girou nos calcanhares e fugiu a toda velocidade. Ele não tinha como tirar proveito do ambiente ali e não fazia ideia das habilidades do monstro ferreiro, e outra escolha lhe restava senão fugir. Assim que conseguisse escapar para a armadilha natural mais próxima e ainda estivesse em perseguição implacável, ele consideraria contra-atacar. Tum tum tum. Lumian não correu em linha reta, mas zigue-zagueou para a esquerda e para a direita, descrevendo um formato de S. Ele temia que o dispositivo pudesse prever sua trajetória e lançar uma bola de fogo ou uma arma de longo alcance. O velho Lumiano conseguia correr em curvas, mas precisava reduzir a velocidade em alguns pontos. Caso contrário, seu corpo não aguentaria e ele acabaria caindo no chão. As coisas eram diferentes agora. Ele era extremamente flexível, muito além da capacidade de um humano comum. Seus músculos e tendões permitiam que ele arqueasse o corpo em um semicírculo suave com facilidade. Com esse movimento, ele sentiu que, a menos que o monstro ferreiro tivesse habilidades especiais, ele deveria alcançar as ruínas a 7 ou 8 metros de distância. De repente, um pressentimento terrível invadiu. Sem pensar 2 vezes, Lumian avançou, aproveitando o impulso. Uma dor lancinante e aguda queimava suas costas. A adaga maligna, de um preto estanho, o havia cortado, jorrando sangue vermelho vivo. O monstro ferreiro alcançou num único salto e brandiu sua arma. Parecia que o número de etapas havia sido reduzido de uma dúzia para apenas uma. Lumian suportou a dor e rolou 2 vezes antes de finalmente tocar um prédio parcialmente desabado. Ele entrou num salto com um estrondo. Deslizando pelas paredes imóveis para se esconder, disparou pela porta dos fundos. Estar de volta a esta área era como um tigre retornando às profundezas das montanhas ou uma truta em um rio. Ele se movia habilmente entre as ruínas e construções, às vezes circulando, outras vezes seguindo em linha reta. Em 10 segundos, ele chegou a uma armadilha natural que havia avistado antes. Abaixou-se atrás do teto que havia desabado e se agarrou até que o monstro ferreiro aparecesse. Ele não tentou a dança sacrificial porque achou que não havia tempo suficiente. O outro lado claramente tinha uma habilidade de rastreamento excepcional. Com o passar do tempo, Lumian não avistou o monstro ferreiro, nem ouviu nenhum som se aproximando. Ele também não notou pegadas indistintas ao seu redor. Não me perseguiu. Lumian não pôde deixar de franzir a testa. Ele ficou contente, mas também achou a situação um pouco estranha. Após refletir um pouco, ele deduziu que o monstro ferreiro não podia sair da muralha da cidade. Então, no momento em que entrou nas ruínas do prédio, o monstro desistiu de persegui-lo. Considerando que ele já havia sofrido 2 ferimentos e estava exausto, Lumian decidiu não explorar mais a fundo. Aproveitando sua incrível flexibilidade, ele tratou o ferimento nas costas e seguiu em direção à borda das ruínas. Depois de caminhar por um longo tempo, ele olhou para os prédios desmoronados que lhe eram familiares e, de repente, sentiu que algo estava errado. Já passou tempo mais do que suficiente para terminar uma refeição.
As ruínas do sonho não são particularmente grandes. Eu deveria conseguir sair andando em linha reta, porque eu ainda não escapei. Quanto mais Lumian refletia sobre isso, mais percebia que algo estava errado. Seus pensamentos estavam ficando confusos e desconexos, como se um cansaço extremo o estivesse dominando ou como se estivesse prestes a adormecer. Ele se obrigou a se concentrar, confiando em suas habilidades de caçador para localizar o caminho, na esperança de sair daquelas ruínas imediatamente. No entanto, enquanto caminhava, ele não conseguia evitar que, periodicamente, entrasse em um estado de torpor. Por fim, ele nem sabia mais o que estava fazendo. Após um período indeterminado de tempo, os olhos de Lumian refletiram abruptamente o brilho alaranjado e bruxuleante de uma fogueira. Ele se viu de volta junto à muralha da cidade e à câmara onde estava o monstro ferreiro. Nada bom. Sou sob sua influência. Não me admira que não me perseguisse. Parece que não consigo forçar uma saída para fora. Só consigo pensar em uma solução começando por aquele monstro. Os pensamentos de Lumian tornaram-se lentos e confusos. Ao se aproximar involuntariamente da câmara, ele se esforçou para realizar a misteriosa dança sacrificial. Como ele precisava enfrentar o monstro ferreiro, seu maior trunfo era o símbolo do espinho negro em seu peito. Ele precisava ativá-lo imediatamente. Em meio aos ruídos sonoros, porém intermitentes, vindos de dentro, Lumian viu a porta, da qual saíam chamas alaranjadas, se abrir. O monstro de manto negro, empunhando uma adaga e um martelo cor de estanho, apareceu na entrada. Diferentemente de antes, grande parte das marcas de decomposição em seu rosto havia desaparecido e carne nova crescera sobre as feridas que expunham seus ossos. Seus olhos brilharam enquanto encarava Lumian com ganância e divertimento evidentes. Isso fez com que parecesse mais humano do que zumbi. Ao mesmo tempo, Lumian viu seu próprio reflexo na janela de vidro. Seu rosto estava pálido e seus olhos opacos. Parte de sua pele apresentava sinais de decomposição. Ele parecia mais um zumbi do que um ser humano. Lumian percebeu imediatamente a verdade. Eu irei tomar o seu lugar e ele irá sair como um ser humano. Lumian, que não sabia qual habilidade o havia afetado bem quando encontrara a anomalia, só tinha um pensamento: dar tudo de si, terminando a dança sacrificial e ativando parcialmente o símbolo do espinho negro em seu peito. Ele começou sua dança lenta, porém firmemente, mas o monstro ferreiro não aproveitou a oportunidade para atacar. Parecia estar aguardando pacientemente o desfecho, temendo que ações adicionais influenciassem seu destino. À medida que se aproximava e dançava a cada passo, a visão de Lumian ficava cada vez mais turva. Ele só sabia que o sorriso do monstro ferreiro estava se tornando cada vez mais humano. Após avançar certa distância, a mente de Lumian começou a fervilhar. Ele ouviu um som aterrador que parecia vir de uma distância infinita, mas que ao mesmo tempo parecia estar perto. Isso não foi suficientemente claro e era muito ilusório. Apenas causou alguma confusão em sua mente, impedindo de ter uma experiência de quase morte. Em meio à sonolência, os pensamentos de Lumian clarearam e sua visão voltou ao normal. Ele sentiu uma sensação de queimação no peito e soube que o símbolo do espinho negro parcialmente ativado significava problemas. Quase simultaneamente, ele viu o sorriso no rosto do monstro ferreiro congelar. Inúmeras verrugas prateadas e pretas sobressaíam do rosto, da cabeça e das mãos do monstro. A adaga maligna em sua mão zumbia e vibrava violentamente, como se tremesse de medo. Ai. Em meio a um estalo metálico nítido, uma fratura irregular cruzou a lâmina da adaga preta como estanho, travada com demônios. O monstro ferreiro se desfez em verrugas preto-prateadas e larvas deformadas que rastejavam por sua túnica negra. As larvas e as verrugas pararam de se mover, transformando-se em uma carne cinzenta e sem vida. Lumian olhou para a cena boquiaberto, estupefato. Era como se o inimigo tivesse cometido suicídio repentinamente em meio à batalha, enquanto ele permanecia impotente. Após mais de 10 segundos, ele bufou ao ver os caroços carnudos, em descrença perplexa. Então você me arrastou até aqui para comparecer ao seu próprio funeral? Você deveria ter dito isso antes. Não havia necessidade de toda essa pompa e circunstância. Eu teria aparecido com prazer e aplaudido seu canto do cisne. Ele caminhou até aos pedaços de carne em que o monstro ferreiro havia se desintegrado e os examinou atentamente. Nada mais parecia fora do normal, exceto pelo fato de que a adaga, ligeiramente rachada e de um tom preto prateado, ainda tremia minimamente, como um animal ferido ao encontrar seu inimigo mortal. O coração de Lumian disparou enquanto ele olhava para o próprio peito, sentindo o símbolo do espinho negro sob suas roupas.
Ele percebeu a verdade e agarrou a adaga preta como estanho com a mão direita. A adaga maligna tremia vigorosamente, mas não se debatia nem oferecia resistência. Estava dócil. Assim que o segurou, o calor em seu peito se intensificou. Algo vazou, ressoando com a adaga preta como estanho. Em meio ao zumbido metálico, Lumian começou a compreender melhor a sinistra adaga que tinha em mãos. Era uma arma Beyonder corrompida, que havia adquirido poder e uma aparência de vida. Em outras palavras, Lumian não havia encontrado um monstro ferreiro, a Adar era a verdadeira ameaça. O monstro ferreiro era seu fantoche, ou melhor, seu portador. Ela podia transformar gradualmente qualquer ser vivo que tocasse seu laço frio e derramasse seu sangue em um zumbi, roubando-lhe a vontade e a razão. Eles a agarrariam para sempre e agiriam conforme seus desejos. Aqueles que fossem cortados por ela, derramando sangue carmesim, teriam seu destino apropriado por sua lâmina. Ao tomar as rédeas do próprio destino, isso não poderia causar mais danos. Neste exato momento, havia negociado o destino do monstro ferreiro, que se tornaria um fantoche em troca da saída de Lumian da natureza selvagem como humano. Se não houvesse nada para negociar, ele tinha que matar o alvo completamente para lhe roubar uma parte do destino e guardá-la na adaga. Essa habilidade veio da sequência 5 correspondente da dançarina, apropriadora do destino. Portanto, após a corrupção no corpo de Lumian ser parcialmente ativada, ela ressoou com a adaga maligna através da carne e do sangue, permitindo que algum conhecimento vazasse. Caso contrário, ele só poderia pedir a alguém que usasse a adivinhação e descobrisse padrões para compreender as habilidades e características da adaga negra como estanho. Ele também poderia confiar em seus repetidos experimentos para coletar informações. Após organizar as informações adicionais em sua mente, Lumian olhou para a adaga maligna que ainda tremia em sua mão e deu uma risadinha. Na verdade, não me importa que você se aproprie de parte do meu destino, mas terá que arcar com as consequências. Se você pudesse trocar de lugar comigo, ficando preso neste ciclo temporal, eu me ajoelharia e imploraria diante de você 3 vezes. TSC, mas apropriar-se de destinos aleatoriamente só vai te prejudicar. A adaga preta como estanho apenas tremeu, sem usar reagir. Lumian agora entendia por que a adaga era tão obediente. Primeiro, o símbolo do espinho negro, parcialmente ativado, o suprimiu. Segundo, o encontro com Lumian traumatizou a arma senciente. Exalando, Lumian disse: a partir de hoje, seu nome é Dirk, o apropriador do destino. Entendeu? A adaga oscilou para cima e para baixo 2 vezes, como se estivesse acenando com a cabeça. Infelizmente, você é apenas uma arma Beyonder. Seu poder diminuirá gradualmente. Você poderia ter durado 2 anos, mas agora, gravemente danificado por sua tolice, sobreviverá apenas meio ano, disse Lumian com pesar. Na verdade, ele poderia reabastecer o apropriador do destino extraindo o poder da corrupção em seu corpo, mas isso exigia encontrar alguém para reparar a rachadura. Mal ele terminou de falar, o calor em seu peito desapareceu rapidamente. O minuto havia passado. Sem perder tempo, ele arremessou o apropriador do destino Dick para longe como se fosse carvão em brasa.